Fala pessoal da Labuta, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, em um episódio especial, em homenagem a Dia dos Professores, chamei esse mestre aqui, professor Ramon, para contar um pouco da Labuta e das experiências da gente. Boa noite, professor, como é que o senhor tá? Boa noite, Soninho. Boa noite a todos que ouvem, que acompanham, que assistem ao Labuta Podcast. É uma satisfação estar aqui, poder participar desse momento e bater esse papo, né? Falar sobre a nossa jornada, nossa Labuta. Nada, e muito obrigado pela sua presença, professor. Como a gente estava conversando aqui antes um pouquinho, o senhor não foi professor só meu, foi na minha casa toda. Minhas irmãs estudaram com o senhor, eu também. Então é uma grande satisfação para a gente estar aqui. Para mim também é uma volta no tempo, né? Ô, rapaz, eu imagino isso. A vida do professor, pelo que eu já escutei falar, é essa, né? Que você vê o aluno crescendo, aí vai, ficando velho. O tempo vai passando, a gente vai vendo que é um trabalho constante, né? As gerações vão se complementando e o trabalho do professor vai tendo que se adaptar. Mas a gente olha para trás e a gente vê como realmente a gente também aprendeu e foi muito. Sim, sim. E, professor, começando aqui já o podcast, é uma pergunta que todo mundo faz para o senhor. O senhor é brasileiro ou mexicano? Todo mundo pergunta porque sabe, né? Quem acompanha a realidade aqui da região sabe que eu sou irmão de 2 outros professores, né? E eles são mexicanos, né? Na verdade, a minha família é composta de 5 irmãos. Eu sou o segundo. Juan, Ramon, depois de mim, Pablo, depois Ana e depois Clara. E eu sempre digo lá em casa, recentemente eu fui à casa da minha mãe e falei sobre isso, que a história da vida dela, e no caso também a nossa, daria uma novela da Globo. Né? Se a gente pudesse fazer uma adaptação, mandar uma sinopse para a televisão se atualizar. Minha mãe conheceu meu pai aqui no Brasil, quando ele veio fazer um trabalho. E ele era um profissional que trabalha nessa área de projetos, né? Tinha uma conexão com projetos de irrigação que na época já faziam renome internacional. E aí ele veio e conheceu a minha mãe, veio do México com meu tio, conheceu a minha mãe, se hospedou, acabou alugando uma casa na mesma rua da minha mãe e acabaram se conhecendo. Logo em breve o tempo começaram a namorar, decidiram casar, foram embora e no México o Juan nasceu. E aí passaram alguns anos lá, vieram para o Brasil, eu nasci. E assim foi essa volta, essa ponte aérea. Aí depois o outro nasceu, foram pro México, a outra nasceu, e depois de muito tempo depois a caçula nasceu. Então foi mesclado, um mexicano e um brasileiro, mexicano e um brasileiro. Nós somos 5 irmãos, 2 mexicanos e 3 brasileiros. Mas como é próprio da realidade daquele país, né, do México, nós temos dupla nacionalidade. Então, eu sempre brinco com os alunos, minha gente, vai dar certo, mas se um dia o Brasil não der certo, refúgio no México. E rapaz, numa situação dessa de eleição, Ave Maria, tá difícil, viu? Verdade. Mas, professor, começando, o senhor hoje é professor e tudo, mas como é que começou a sua trajetória para seguir esse caminho? Foi um sonho de infância ou aconteceu? Rapaz, a pergunta é bem interessante, porque realmente eu não lembro de quando eu era criança eu brincar de ser professor. Né? Geralmente menino brinca de ser, sei lá, lutador de boxe, jogador de futebol, né? Acho que alguma coisa ligada a esporte ou, no meu caso, como eu sempre gostei de estudar, a estudos, né? Mas eu nunca pensei em especificamente ser professor, não. Eu, quando era pequeno, e eu ainda faço isso pouco hoje, realmente, se você considerasse a possibilidade de 1 ano ou mais de ano, eu já não faço mais isso de desenhar, de ilustrar, o que eu fazia quando eu era criança, eu desenhava bastante. Então, assim, quando eu era criança, você me perguntasse qual era a visão de Ramon de futuro. Acho que criança não tem uma visão exata de futuro, né? A gente tá ali vivendo o momento e vivendo o agora. E quando começa a pensar, quando alguém diz o que é que você vai ser quando crescer, eu acho que se a resposta não for ligada a algo imediato, vai ser o que quase todo mundo quer que você diga. Eu vou ser advogado, vou ser médico, né? Vou ser engenheiro. Meu filho dizia que queria ser piloto de caça de avião. Hoje ele já não fala mais, né? Já cresceu, então a gente vai mudando, né? Mas eu, quando era criança, eu gostava de desenhar. Eu gostava de gibi, revista em quadrinhos, assistia muito filme. E eu fazia ilustrações, eu pegava as revistas em quadrinhos, gostava de alguns ilustradores, imitava o traço deles. Meus primos iam jogar bola e eu estava desenhando. Quando a gente não estava junto assistindo a filmes, eu estava desenhando. Massa. Então, o senhor sempre tem se apaixonado pelo desenho?
Eu sempre tive... E o desenho sempre foi uma parte interessante das minhas companhias, digamos assim. Como assim? Porque como eu desenhava, então eu andava com minha pasta de desenho. Tinha gente que na época da escola, ou colegas vizinhos, amigos que brincavam juntos, me pediam para desenhar. Me pediam para eu fazer um desenho de uma foto ou de um outro herói, e eu dava desenho e fazia autógrafo. Massa. Virava uma brincadeira, né? Eu jogava videogame, brincava de bola, né? Ficava naquelas brincadeiras de pega-pega de rua, de se esconder, como a gente dizia. E quando não era isso, eu tava desenhando. E assim, eu não tinha uma projeção na minha cabeça do que eu ia fazer de futuro, não. A não ser desenhista. Eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio, eu estudava numa escola particular, numa escola em Juazeiro, o Colégio Dr. Edson Ribeiro, uma escola tradicional ali, bem no centro, né, da cidade, bem próxima à Orla. Só para situar, então, a sua infância, época de escola, você morou no Brasil? Sim. E cresceu aqui? Eu cresci aqui. Eu fui ao México quando minha quarta irmã, né, digamos assim, a quarta irmã a quarta filha, né, na verdade, dos meus pais, que é a minha terceira irmã, na verdade, Ana, nasceu. Então, quando ela nasceu, nós estávamos no México. A gente veio para o México, eu tinha 5 anos, 6. Então, a gente veio do México para o Brasil, eu tinha 5, 6 anos e passei o resto da minha vida aqui, até hoje. Sim. E aí a minha infância foi em Juazeiro, na Bahia, e eu, por exemplo, nem cruzava a ponte para vir para Petrolina, coisa rara. Eu comecei a fazer isso quando eu fiquei adolescente, quando eu vim para a faculdade, que eu fiz faculdade em Petrolina. Mas quando eu era adolescente, eu fazia ensino fundamental, ensino médio, eu estudei em Juazeiro. E eu estudei nessa escola, no Colégio Dr. Edson Ribeiro, e a minha percepção de futuro começou como com quase todo mundo, né? Acaba acontecendo. Quando você chega, vai amadurecendo, e a escola começa a direcionar você para negócio de vestibular, para você estudar isso, universidades e tal. Começa a vir aquela pressão no aluno. A pressão principalmente de escola particular, né? De você se tornar um campeão, um primeiro lugar, ou estar entre os aprovados nas universidades mais concorridas. Né? Você tem que estar no jornalzinho da escola, rapaz. Se não tiver... É verdade. E eu tinha muita facilidade para estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Nessa época você era considerado um nerd. Eu era um nerd. Eu digo lá em casa direto, minha esposa enxerga de outro jeito, porque além de ser mulher, na época dela, nerd era ser homem. Não havia mulher nerd. Não havia menina nerd. Né? Não havia menina que gostava de quadrinhos, não havia menina que jogava videogame, não havia menina que sabia falar de filme de super-herói, então, e de outras questões ligadas à tecnologia. Era coisa muito rara. Era coisa dos meninos. Era coisa de menino, né? Você encontrar uma menina que gostasse de discutir Star Wars, né? De ser fã de Darth Vader, era uma coisa totalmente anormal. Hoje já é bem diferente, né? Então, assim, a minha esposa ela tem uma visão diferente. Ela não tem essa percepção como eu tinha. Ela não enxergava desse jeito e ela passou a enxergar porque a gente tem filhos. E dos filhos, o menino, o caçula, que acabou sendo guiado por mim para esse lado da força, né? E assim... O lado negro da força. Quando eu era adolescente, eu estudava muito. Eu sempre tive facilidade de estudar porque eu gostava de ler, como eu disse, eu gostava de quadrinhos. Aí eu assistia a determinados filmes, eu desenhava determinadas coisas. Nessa época, qual eram os quadrinhos que você gostava? Você lembra? Lembro demais. Eu tenho ainda muitos deles. Sabia? Não, que massa. Eu tenho muitos desses quadrinhos guardados. Eu tenho uma biblioteca em casa que tem alguns livros antigos e há muitas revistas em quadrinhos que estão fechadas, né? Item de colecionador. Exatamente. Isso. Gente diz que você tem que abrir, tirar do saco para tomar para respirar um pouquinho, senão estraga. Tem isso também. Tem? Eu fecho por causa das traças. As traças detonaram muitas revistas. O que eu ouvi falar sempre é que tem que manter no saco, no padrão, porque senão mas perde de vez em quando você tem que tirar. Perde o valor, perde o... Mas tem que tirar para ela tomar um ventinho, senão ela diz que o papel deteriora. Aí eu já vi isso. O papel deteriora. Mas enfim, eu tenho muitas dessas revistas e são revistas que principalmente eram do mundo dos nerds da época, né? Era o mundo dos super-heróis. Então, tem muita revista de X-Men, tem Hulk, tem Capitão América, tem Liga da Justiça, tem Super-Homem, tem Vingadores, né? A Marvel exatamente. completa. Eu digo pra galera, eu sempre digo que essa geração que hoje dita as regras no mundo, né? No mundo corporativo internacional, o dono do Facebook, os caras que criaram o YouTube, os caras que idealizaram o que hoje é o Google, essas redes sociais, toda essa realidade de gente que está ditando as regras num estúdio de Marvel da vida, tudo isso aí é gente da mesma geração.
E assim, houve uma época em que realmente ser nerd era ser vergonhoso, né? Então, quem é que ia Nerd era o quê? namorar Desculpa. com nerd? Ser nerd era o quê? Ser nerd era algo vergonhoso. Né? Então, assim, quem é que dizia que era nerd? Né? Hoje eu brinco direto, hoje eu falo com mais tranquilidade. Eu digo, poxa, eu era o nerd da cadeira, cara. Né? O nerd da cadeira, ou seja, aquele cara que tá ali, que não mexe muito no computador, que eu não mexia muito na época no computador, mas assim, joga pra cá que eu resolvo. Então, assim, eu tinha facilidade de resolver questões que eu estudava, e eu tinha facilidade em interpretar muitas coisas porque eu lia muito. E eu tinha muitas dessas referências, né? E a leitura realmente proporciona isso. E hoje, basicamente, você vê a indústria dos videogames, né, dos jogos eletrônicos, a indústria do cinema, toda pautada em cima de um conceito de cultura pop que está associado a esse universo. Que vem desde essa época construído. Exatamente, É um ecossistema que foi se construindo aos pouquinhos e hoje a gente vê o que a Marvel é. E hoje a galera bate no peito, eu sou nerd, eu visto camisa de herói, não sei o que e tal. Eu digo, sim, agora, que tá na moda. Mas eu tinha mesmo essa percepção de que, por exemplo, Toninho, se eu fosse fazer alguma coisa no futuro, seria alguma coisa com quadrinhos. Quando eu era adolescente, a Marvel contratava desenhistas de outros países. E muitos desenhistas brasileiros que fizeram carreira internacional, eles desenhavam os heróis da Marvel e alguns até da DC. Na época houve uma briga entre alguns desenhistas e criadores e roteiristas da Marvel que fez com que eles criassem uma editora nova, que era uma editora chamada Image. E a Image se destacou porque foi a primeira leva de artistas que utilizaram recursos digitais para melhorar os desenhos. Teve gente que criticou bastante, que tirou a pureza das ilustrações para ficar algo muito artificial. Mas eu gostava demais. E aí tinha muito artista que eu seguia. Tem hoje um japonês, um americano com traços orientais, que é um dos maiores desenhistas da época em que eu li os quadrinhos, que era um cara chamado Jim Lee. O Jim Lee fez fama como desenhista da Marvel e hoje ele é um diretor de criação de conteúdo da DC. Da DC, como a galera chama. A gente falava DC na época, né? E aí ele é quem diz, por exemplo, qual é o filme da DC que vai ser lançado. Ele faz toda uma festa para lançar um novo filme do Batman, recentemente aí o filme do Adão Negro, essas questões todas, ele tá por trás. Não assisti esse filme não, do Adão Negro. Não, ele ainda vai chegar, ele foi lançado aí, só uma prévia, um trailer, mas enfim. Eu tô dizendo, eu acompanhava a trajetória desse cara, e quando ele saiu da Marvel e foi pra Image, eu comecei a comprar a revistinha dele da Image, pra ficar desenhando, imitando o jeito que eu gostava, né? Mas a minha percepção era quando minha mãe dizia, eu já chegava no 3º ano, eu ia fazer vestibular, meu irmão mais velho na região. Juan? Isso, Juan, na época já fazia faculdade, já fazia universidade. Na região, em Juazeiro, na UNEB, havia o curso de agronomia. E já havia o curso de agronomia, havia o curso antigo de pedagogia. Não existia ainda comunicação social e jornalismo e multimeios como existe hoje. Mas já existia também o curso de direito. E assim, Juan fazia agronomia, engenharia agronômica, como chamava na época, e fazia administração de empresas na FACAP. Que era e Juan fazia 2 faculdades. Juan fazia 2 faculdades. E dava certo, porque na época a questão era só você conciliar horários. Rapaz, e se você não trabalhava, somente estudava, dava certo. Pai, tô me questionando aqui agora, como é que Juan virou professor de química, ó? Depois ele fez a licenciatura dele em química. E muito do que ele sabe hoje como profissional, ele deve à administração de empresas também, né? Que ele fez, se formou e tudo. Mas eu acho que o fator química dentro das aulas de engenharia agronômica deu alguma coisa para ele se interessar. Né? Verdade. Mas no meu caso, eu não queria nada disso. Eu não queria. Eu queria desenhar. Ele ia para a universidade e tinha prova de cálculo no curso de administração de empresas e ele pedia a calculadora de meu pai. Que era o tipo de trabalho que meu pai fazia com cálculo, com planta, com projeto, né, grande, com topografia, essas coisas. E aí meu pai tinha uma calculadora científica. E Juan ia pedir a calculadora do meu pai emprestado para fazer prova. Eu digo, o quê? Ainda tem que fazer com a calculadora dessa aqui? Eu digo, Deus me livre que eu não quero administração. Olha a cabeça e olha o tempo. Hoje, se alguém me escuta dizendo isso, ou se alguém diz isso hoje, essa pessoa não sabe nada de administração de empresas. Porque o curso de administração de empresas não é isso. É quase nada de conta. Quase nada disso. A concepção de gestão de pessoas, recursos humanos é outra, né? Radicalmente diferente. Hoje eu digo para todos os meus alunos, hoje eu faria administração de empresas. Eu sou hoje um administrador, né? Sim, você tem um cursinho. Tenho uma empresa, tenho um cursinho, eu administro, mas não é com a percepção de realidade, claro, que eu teria na época, né? Sim. Também outra cabeça, outro mundo naquela Aí eu disse, época. eu não vou fazer, eu dizia à minha mãe, eu não vou fazer essas coisas. A gente conversava mais com minha mãe do que com meu pai. Além de meu pai trabalhar, passar boa parte do tempo fora, a gente sempre teve uma educação acompanhada por minha mãe. Minha mãe que ajudou a gente a fazer atividade de casa, minha mãe que deixou de trabalhar porque quis se dedicar a essa questão, trabalhar fora de casa, né?
para se dedicar ao acompanhamento dos filhos na educação e tal. Então, assim, era mais ou menos minha mãe que acompanhava. Nota, boletim, não sei o quê, desempenho. E aí eu dizia, Era, minha mãe... era a mãe que puxava a orelha. Eu dizia, eu não quero fazer agronomia. Porque até o 5º período, na época, você tinha que estudar química, física, biologia e matemática. Até o 5º semestre, né? Ou seja, 2 anos e meio de um curso de 5 anos, você estudar isso. Eu digo, Deus me livre que eu não quero isso. Aí eu ia estudar o quê? Aí eu dizia à minha mãe, eu disse, olha, eu vou fazer direito. Fazer direito porque é o que mais dá certo, eu gosto de ler, gosto de escrever. Aquela visão bem rápida, limitada das coisas, né? Não é só isso para você escolher um curso. É igual aquela, você gosta de cuidar de gente? Ah, então é medicina, você gosta de matemática, cálculo, direito. E a labuta hoje é tão diferente, né, Toninho, que você pode ter essas habilidades e não necessariamente ir para essa área, ou para esse tipo de área. E eu sei que eu dizia à minha mãe, eu disse, olha, eu vou fazer, sabe o quê? Eu tô preparando meu portfólio, tô desenhando minhas coisas aqui. Como era portfólio é o nome que se dava àquela reunião de desenhos que você guardava, né? Então era como se fosse seu currículo. Então eu fazia desenhos de vários tipos. Eu tenho uma tia que é uma tia do coração. É uma tia muito carinhosa, uma tia que teve uma visão muito boa da vida e muito acolhedora. A tia Rita. A tia Rita pagou um curso de desenho artístico, publicitário e pintura para mim. E olha como ela pagou o curso. Hoje, se eu voltasse no tempo, ou se a gente se projetasse com a minha idade que ela pagou o curso para 2022, ela me pagaria um curso numa plataforma online na internet. Em algum curso assim de 10 vezes de não sei quanto, no Hotmart da vida ou alguma outra plataforma, e você faria o curso. Na época existia um Instituto Universal Brasileiro, que eram cursos via correio. Você recebia a apostila em casa. Correspondência. E minha tia era louca para ter um desenho de uma onça. Um desenho, uma pintura, ou em preto e branco, de uma onça pintada. E aí ela dizia, eu vou pagar esse curso, você vai fazer a onça para mim. O pagamento vai ser a onça. E aí eu fiz o curso. O curso de desenho artístico, publicitário e pintura me deu noções de publicidade e de marketing associadas à ilustração. Eu aprendi anatomia, né? Aprendi a desenhar rosto, aprendi a lançar achura, brilho, luz e sombra, aprendi a pintar. Mas ainda não era muito suficiente, porque eu não tinha uma pessoa me explicando ali, era tudo nos fascículos, e eu aprendi muita coisa. Você que tinha que se autoavaliar. Exatamente. Você fazia as atividades, enviava para eles, se você fizesse as avaliações e você tivesse uma nota boa, eles devolviam corrigida e você ganharia no final o certificado. Né? E eu fiz isso, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Minha tia Rita pagou para mim e eu fiz a onça dela, a onça pitada dela. Mas assim, eu... Com essa onda, eu digo, minha mãe, eu vou me embora para Oxford. Eu dizia a ela, que negócio, se nada der certo aqui, eu vou ser desenhista dos gibis americanos. Eu não vou ficar aqui nessa vida, não. Uma mãe dessa, naquela época, ele ia achar que eu tinha ficado doido. E ela dizia, sai daí. E meu pai tinha um escritório em casa, que como ele trabalhava com esses negócios de projeto, de desenho... Tem que ter um espaço para isso. Ele tinha uma prancheta. Aquela prancheta, não sei se você já viu, desenhistas, aquela prancheta inclinada assim. Sim. E aí eu estudava pro vestibular em cima da prancheta, e quando eu não estava na prancheta estudando, eu estava desenhando. Né? E aí a minha ideia era essa, se você me perguntou, né? E aí, você pensou em ser professor? Não, eu queria ser desenhista. Massa, professor. Quando eu estava no 3º ano, a minha professora de redação, ela disse que como eu gostava muito de inglês, que eu peguei inglês com muita facilidade, escutava Elvis, e no fone de ouvido, no Walkman, né? E pegava a manha da música. Elvis, Roxette, Bryan Adams, A.H.A., Nirvana, quem mais? Guns N' Roses, tudo isso aí a gente ia na banca, comprava os pôsteres que vinham com as letras originais, a versão traduzida e eu ia lá, memorizando. Aí minha professora... Era, porque era fácil. O inglês era você, como hoje, língua estrangeira, você aprender vocabulário. E aí eu sabia muito de inglês. E aí eu só tirava nota boa. Tem aluno que dizia, colega meu, que dizia, poxa, você fez cursinho? Eu digo, não, é porque eu estudo só. Eu estudava inglês, quais são os dias da semana, quais são as peças de roupa, como se chama em inglês. E adquirir um repertório para você isso. Exatamente, porque se você souber, na língua estrangeira, se você souber o idioma, o vocabulário, você aprende a gramática. Sim. Era uma coisa que eu aprendi desde cedo. E aí a minha professora de redação disse, por que você não faz letras? Eu disse, letras? Eu não sabia nem o que era letras. 3º ano de ensino médio. Um nível diferente de informação como a gente tem hoje. E eu dizia, como assim? O que é letras? Ela disse, olha, tem letras em Petrolina. Tem uma universidade chamada UPE, Universidade de Pernambuco. Nessa época já era UPE. Exatamente, Tem a FFPP, como era o nome dado na época, Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, e tem vários cursos. Cursos para a pessoa ter a licenciatura, ou seja, para ser professor. E eu dizia, eu vou fazer o quê com letras, homem? Eu vou fazer o quê de letras? Ela disse, você sabe escrever, você escreve bem. Eu sempre fui bom em área de humanas, em português, em história, em redação. Tirava minha nota mais baixa em inglês era 9, 9,5. E ela dizia, por que você não faz letras? Ela dizia, por que você não faz letras para ser professor de inglês?
Ó a viagem, ó a volta. Ó a volta. Então nessa época não tinha língua inglesa na na UPE? Não, na UPE tinha letras, português e inglês. A licenciatura era essa. Não era só inglês. Era um curso que lhe dava habilitação para você ser professor de português ou de inglês. Porque o nome era letras com licenciatura plena em português e inglês. Entendi. Depois que eu entrei na universidade, saí, já teve só português com latim, só português com espanhol, só português com inglês ou só inglês, enfim. Hoje já há mudanças. Mas na época, a minha licenciatura permitiu que, por exemplo, eu aprendesse gramática, literatura, redação em língua portuguesa, literatura norte-americana, literatura anglo-saxônica, né, que é a literatura dos países europeus, e eu aprendesse o que fosse preciso para dar aula de inglês. E só que aí, adivinhe. Isso aí, essas matérias que você falou, era o que tinha no curso? Era no curso, ao longo dos 4 anos. Certo. Eu também acabei fazendo o curso de Direito, vestibular, fui aprovado, me formei no curso de Direito, a minha formação acadêmica é de bacharel em Direito e de licenciatura plena em português e inglês. Agora, aprenda na minha cabeça a encontrar uma oportunidade para dar aula de inglês e aceitar, nunca. Depois eu comecei a dar aula, e eu comecei a dar aula como professor de língua portuguesa, né? Eu dava aula de gramática, literatura e redação. Ao longo dos anos eu fui transformando nessa jornada aí, nessa labuta aí, a especialização em redação, mas... Foi uma coisa que começou... eu fui tudo isso por conta do ser bom em inglês e querer dar aula de inglês. Mas eu já recebi propostas nessa trajetória há muito tempo, bem no início. Ei, você quer dar aula de inglês? Não sei, não. Não queria, não? Nunca. Mas quando você entrou no curso de letras, no caso, você entrou por entrar e foi indo... Eu entrei por entrar. E o que é que levou você a terminar o curso? Porque assim, hoje eu vejo que você pode desistir em qualquer momento, vou dizer assim, entre aspas. Sim, certeza. Mas o que é que levou você a querer concluir? E o ideal é, se a pessoa não se satisfaz com a escolha que fez, é que ela interrompa, ela não conclua, não leve adiante só porque tem que levar, né? Tem que ser algo que realmente é o que você quer. E aí eu fazia o curso de Direito durante o dia, era à tarde. O curso de Direito era só à tarde. Letras era à noite. Então eu tinha tempo. Eu também fui, que nem Juan, com 2 faculdades. Na época, a UPE era gratuita, pública, e a UNEB também. Eu fazia a universidade numa época em que não era proibido, porque depois foi criada uma lei federal, né? Que você só podia escolher uma vaga. Uma vaga de faculdade uma pública. Vaga de universidade pública. Na época, eu lembro que tinha a colega que perguntava, tinha gente que não era da família, que era colega de trabalho, ou gente de... Poxa, seu filho faz 2 faculdades e tal, ele tá tomando vaga de ninguém? Aí quando eu sabia que alguém dizia isso, eu disse, não, tomando vaga de quem? Fiz o vestibular, passei, a vaga é minha. Se eu faço uma faculdade e peguei, a vaga é minha. Se eu peguei, a vaga é minha. Eu poderia, se eu quisesse, por incompatibilidade de horários ou dificuldade de conciliação, eu poderia ter largado. Sim. Mas aí eu já tinha essa experiência do irmão mais velho e eu dizia, não, eu consigo levar. Se um dia que eu não conseguir... Se Juan conseguir, eu consigo, né? Não, e eu digo assim, se eu não conseguir, eu paro. Mas aí eu consegui. E fiz as 2 universidades e eu fui para a área de letras e gostei. Gostou mais do que a do direito? Sim, principalmente porque eu tive algumas decepções na vida de direito, né? Eu tinha um grupo de colegas, eu sempre me dei bem, eu sempre tive facilidade de conversar com o pessoal, sempre tive facilidade de interagir. Acho que isso é importante, né? No processo de desenvolvimento de qualquer profissional, você ter a habilidade de você se comunicar, você chegar junto, você perguntar, você ter curiosidade, você interagir. Comunicação isso é decisivo, importante, velho. é importantíssimo, né? E hoje a gente sabe, né? A dificuldade de comunicação, curiosamente, são muito maiores, porque hoje a aceleração, né? As pessoas estão no nível de ansiedade, as pessoas não têm muita paciência. Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa entende de outra forma. E se você mandar uma mensagem no WhatsApp, deu 2 minutos, a pessoa te liga já. Exatamente. A gente, ironicamente, parece que está nesse processo aí, tendo algum tipo de atropelo. E, enfim, na época eu já tinha uma facilidade de interagir, sempre gostei de conversar. E eu interagia com um grupo de colegas, eu acabei sendo escolhido, velho. Eu acabei sendo escolhido me elegeram por isso. Pela comunicação. Eu fui escolhido para ser o orador da minha turma do curso de Direito. Né? A turma do curso de Direito da UNEB, a 3ª turma, eu entrei na 3ª turma, teve um orador e esse orador fui eu. E eu fui escolhido, segundo disseram, porque eu tinha um trânsito muito bom entre todos os grupos, porque haviam mini facções, né? E eu digo, poxa, eu devia ter me lançado político, então, porque se eu conseguir transitar tão bem, mas realmente eu tinha facilidade, porque assim,
na vida da gente, né, Toninho? Eu sou baiano. Eu sou baiano, nasci em Juazeiro da Bahia. E a minha família tem uma força religiosa muito grande. A minha mãe é extremamente religiosa. Minha mãe reza mais de uma vez por semana, em casa. Né? A minha avó era uma daquelas ministras da Eucaristia na igreja. Não sei se você tem essa percepção. Não, a ministra da Eucaristia... ministra da Eucaristia para os católicos é aquela pessoa que ajuda o padre a organizar o altar na catedral, né, na igreja católica, e ajuda a entregar a hóstia no momento da comunhão. Sim. Né? E a minha avó era uma dessas senhoras e ela entronizava celebrações dentro da casa em devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que é um nome de uma das versões da Virgem Maria, segundo o catolicismo. A minha avó era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, minha mãe é devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e um dos meus tios, na verdade, o meu tio, o único filho homem, como a gente diz aqui no Nordeste, né, da minha avó, o meu tio, tem como madrinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha a questão religiosa mística bem, na família. É bem pesado, né? Bem dentro dela. Pelo lado da minha família, materna. Pelo lado da minha família paterna, meu pai é mexicano. O asteca, né? A ideologia indígena, a cultura, né? A ancestralidade mística também é muito forte. Então eu tenho muito disso em mim. Eu já parei para pensar sobre isso. Você juntou esses dois mundos. Eu acho que a minha cabeça é muito do tipo... Não tá dando certo, o meu santo não bateu com o seu. Não tem isso, tem gente que é assim. Tem. Rapaz, senti uma energia que eu não gostei, não volto mais naquele lugar, não converso mais com aquela pessoa. Eu sou assim, eu gosto de estar num ambiente onde eu me sinto bem, onde eu converso com alguém, eu olho no olho, onde eu interajo e eu sinto aquela aura. A gente não pode viver numa realidade, como hoje é muito comum, em que a gente tem que estar, parece que em sinal de alerta o tempo inteiro. Porque alguém vai usar uma palavra que você disse e vai converter essa palavra contra você. Você fica na insegurança de, se eu disser isso, vão usar isso contra mim, se eu falar... Você fica nessa paranoia, né, professor? E assim, eu na época do curso de Direito eu não tinha isso. Então eu interagia muito, transitava muito bem entre todos. E eu acho que foi essa vibe que a galera usou. Disse, não, você vai ser orador porque você conversa com todo mundo. E eu fui orador da turma. Ou seja, eu tive uma importância muito grande naquela turma, naquele momento. Mas isso não foi suficiente para eu seguir a carreira. Eu vivia muito decepcionado com o que eu estudava e com o que eu via. Eu fiz um período de estágio que a gente tem que fazer. Estágio obrigatório, né? Do curso de Direito, como todas as disciplinas, todas as formações acadêmicas, universidades, você tem que ter, né? Um período de experiência, de estágio. Sim. E no curso de Direito, além de você atuar, por exemplo, num escritório, se for o caso, né? Se você conseguir um estágio numa promotoria, numa defensoria, algo desse tipo, eu tive que fazer também, pela universidade, uma passagem que valia nota, era parte da formação curricular da universidade, você colaborar no escritório de prática jurídica, de atendimento à comunidade, atendimento gratuito. E aí eu via certas coisas, eu disse, velho, como isso aqui é um trabalho de formiguinha. Me incomodava, né? Olha como isso aqui é um discurso na prática, bem diferente da realidade. Então, assim, como eu já tinha uma outra universidade em curso, e eu comecei a trabalhar, a trabalhar, dar aulas, quando eu estava no meio, né, na metade do curso de letras. Deixa só para concluir essa parte que você falou da parte do direito. Então, essa experiência que você teve de trabalhar com a comunidade e ver que as pessoas falavam uma coisa na frente, em público, e na realidade não era isso, fez o seu decepcionar... Eu me senti impotente. A palavra era essa. Eu me senti impotente. Eu sentia que eu não, na minha época, na minha cabeça, hoje eu acho que com a experiência de vida que eu tenho, eu já enxergaria de outra forma. Mas na época eu me senti incomodado de eu simplesmente ficar ali como se eu tivesse ficar sentado. Eu me vi, sabe como? Que não me entendam mal quem me escuta, mas é a minha percepção, é o meu filtro, é como eu vi. Eu digo, poxa, vou me formar, eu vou ficar sentado num escritório, esperando o cliente chegar. Eu passei 5 anos na universidade estudando isso, para eu viver assim. E aí, na época, eu não tinha um foco de ingressar para fazer, por exemplo, concurso público, como muita gente pensava. Então, assim, eu não tinha esse foco de, não, mas aqui eu vou me especializar, eu vou trabalhar com essa galera, vamos juntar todo mundo aqui e vamos seguir determinada atividade no escritório, vamos montar uma empresa, alguma associação. Você não tinha essa vontade, né? Eu não tinha isso, eu fui perdendo isso. Eu falava na aula, quando a gente participava do debate, eu ia para congresso, eu participava de simpósio, e eu sempre ia naquele discurso de que de nada adianta
você sair arrotando que você sabe o que está disposto na última atualização da jurisprudência do STF, de que você sabe o artigo 278 da Constituição Decorado. de trás para frente, se isso é só discurso vazio. Se na prática há um tubarão querendo ganhar dinheiro a qualquer custo e doa quem doer. Então me incomodava muito, né? Me incomodava muito com isso. E isso para mim é muita coisa, talvez para outras pessoas não. E nesse meio tempo também o senhor tinha a faculdade de letras. E havia uma questão Certo. ideológica muito forte que me impedia, né, de enxergar o direito na época de outra forma. Como assim, questão ideológica? Isso, de eu verificar sim, que certo, determinados entendi. valores em que eu acreditava não eram suficientes para que eu fingisse que isso não me prejudicava em termos de aceitar, né? Certo. Porque eu via e eu vivenciei situações em que havia uma prática que eu julgava muito mercenária, muito capitalista, muitas vezes desonesta. E não fazia sentido com o senhor, Exatamente, né? que acontece em qualquer área, mas não somente ali. Mas nesse meio tempo, como é que era a faculdade de letras? Porque assim, eu namoro hoje com uma estudante de psicologia, ela fala muito sobre análise de comportamento. Sim. E acaba que você procura o que mais recompensador para você. Sim. Então acaba que você tinha isso que, pelo que você estava me trazendo, não era muito recompensador. Isso, exatamente. Então eu imagino que letras para você, como Foi era exatamente aí mais que eu lhe disse. recompensador. Como eu não estava bem confortável, não me sentia completo, eu digo, eu vou terminar, que eu não vou deixar essa universidade pela metade, vou levar, já estava perto do final. E aí eu disse, eu concluo, mas não é exatamente algo que eu vou me dedicar por agora. Deixa ali, mas na frente eu uso. Eu fui naquela, sabe, de ter um plano B. Entendi, sei. Eu sempre tive um plano B. Eu sempre acredito que você tem que ter um plano B. Pra tudo que você faz na vida. Eu acho que você não mete a cara e faz alguma coisa do tipo, isso aqui tem que dar certo, pronto, acabou. Algumas escolhas na vida da gente a gente faz, tomara que não delas se arrependa, mas assim, é preciso imaginar, e se isso não der certo, o que é que eu vou fazer? Então assim, eu digo, não, deixa aí o curso de Direito, dá pausa, eu vou fechar o curso de Letras, já estava começando a trabalhar, para mim era muito mais rentável, né? E a gente tem uma questão que vai chegar na labuta de ser professor, que é você entrar em sala de aula e você gostar. Alguns colegas dizem que você foi picado, mordido, sei lá, você foi atingido pelo vírus do ser professor, né? Digamos assim, houve algum momento e você disse, meu irmão, não invento não, vou dar só uma aula na temporada, porque aí você fica, você não sai mais. E rapaz. Não sei se isso seria aplicado no meu caso, né? Não sei se seria aplicado no meu caso, porque eu não fiz isso ou deixei de fazer aquilo porque alguém disse que seria desta ou daquela forma. Até porque eu sou muito de pagar pra ver. Não deu certo, não deu. Mas assim, eu deixei Tinha peito pra banho-maria, isso. digamos, eu deixei ali em segundo plano, plano B, a formação de direito. Eu digo, eu vou seguir adiante, estou trabalhando e vou para o curso para viver da área de letras, da área de ser professor de português, que no caso não era mais inglês. E no caso não era português propriamente, era professor de redação. Olha só. Então, só para situar, nesse meu tempo que você teve essa decepção como advogado que fala que é estudante de direito, como é que fala? Tem um nomezinho que quando a pessoa não tem OAB ainda. É só bacharel. Isso. Na época do bacharel você teve essa decepção com o senhor. Mas quando em letras você já trabalhou, como é que começou a trabalhar? Como é que foi esse meio tempo, vou dizer assim, para sincronizar as histórias? Rapaz, na verdade foi basicamente nessa mesma época, porque eu fazia as duas universidades. Então, quando eu estava levando uma, eu já no caso, levando teoricamente uma, porque eu não tinha atividade prática ainda, que era o curso de Direito, assistindo aula, fazendo prova, participando de congresso. A outra eu já tinha que entrar em sala de aula para trabalhar. Né? Então, a faculdade ele já botava dentro da sala. A formação de licenciatura para você ser professor, ela tem muito de prática. Então você tem que apresentar trabalho, você tem que ir para frente, você tem que pesquisar. E eu levava as coisas muito a sério. Algo que era muito importante para mim, por exemplo, e num contexto em que a internet não era tão forte como é hoje, eu chegava no primeiro dia de aula, na universidade, eu digo isso sempre para os alunos. Eu disse, olha, vocês que estudam no ensino médio, vocês que estão no curso preparatório, num cursinho, né, fazendo um curso de redação, um curso de outra disciplina, quando você entra na universidade, dependendo do seu nível de dedicação dos estudos, você vê que há uma queda. Porque tem professor em universidade que ele não ensina da mesma forma como você aprendeu na escola, se foi uma boa escola de ensino médio que você fez, um ensino médio muito forte, ou se você fez um preparatório, enfim, é diferente. A dinâmica, a própria dinâmica de ensino na universidade é diferente. Então a gente nota uma queda. Cada professor tem o seu, né? E o professor traz vamos supor, a professora, enfim, traz uma apostila, uma ficha, alguma coisa, dá meia hora para você ler, uma coisa que você lê em 10 minutos. Aí ele diz, vamos socializar. Aí quando você olhar, a aula já acabou, ele chegou atrasado, ele libera cedo. E o conteúdo não é tudo igual, quase sempre, né? Não vamos generalizar não, mas não é muito assim.
rapaz. Quase toda universidade você tem uma figura dessa. E isso se não for o período todo, viu? Pois é, aí você se sente desestimulado. Então, eu já me liguei. Eu entrei na universidade, meu irmão mais velho já me deu alguns toques. Eu disse, rapaz, eu não vou ser bobo nem nada. Eu chegava no professor, tudo bem? Professora, tudo bem? O senhor tem a ementa do curso, o que é que você vai trabalhar nesse curso? Na disciplina tal. Sei lá, teoria da literatura, o que é que vai trabalhar? Prática de redação, o que é que vai trabalhar? Aí eu pegava a ementa, via a bibliografia, ia para a biblioteca da universidade, pegava os livros que tinham sido citados, listados na bibliografia e toma estudar. Realmente, o senhor era nerd. Gostava de ler e tudo, rapaz. Velho. Né? E assim, eu digo para os meus filhos diretamente, é uma coisa que a maturidade nos traz. Você é você, seu filho é seu filho. Você é você, seu irmão é seu irmão. Você é você, seu pai é seu pai. Então, assim, cada um é de um jeito. Eu jamais, e realmente, eu sempre chamei a atenção, tem que estudar, tem que não sei o quê, mas eu jamais quis que eles fossem igual a mim. Iguais a mim, né? Inclusive, quando acontecesse de surgir algo do tipo, eu ainda ia brincar. Tipo, eu estudava mais do que você. Você acha que não tá estudando muito? Eu estudava mais do que isso. Mas, enfim, só pra, vamos dizer que fosse um estímulo diferente, entendeu? Mas assim, eu sempre gostei, sempre tive facilidade. Então, quando eu entrei no curso de letras, por exemplo, a professora de teoria da literatura, que ia trabalhar não sei o que de inglês, introdução ao estudo de inglês. Aí ela falou um pouquinho sobre tradução. Uma aula massa, velho, de tradução. Que o tradutor é alguém que conhece a obra original, no idioma original, digamos assim, domina o idioma que vai receber essa tradução, mas é alguém que cria também. Que o tradutor ele não traduz literalmente, porque os idiomas são diferentes. Então, uma expressão jamais vai ser 100% igual na outra língua. É só você pegar um texto e botar no Google Tradutor. Não é. Tem coisa que você vê assim... Exatamente. Totalmente absurdas, desconexas. Você tem que ter essa experiência linguística nos dois campos para você poder fazer uma tradução que seja coerente com esse novo plano, né? Literário, digamos assim. Que mantém a ideia do autor inicial, não é? Exatamente. Então, aí eu gostei. Eu disse, rapaz, eu vou ser tradutor. Eu tenho um primo e eu espero que ele... veja esse podcast, Yuri. O primo Yuri Brandão é hoje um rapaz que quer levar mais adiante o seu desejo de ser escritor, né? E ele sempre escrevia algumas coisas. Ele já te pedia, na época que eu desenhava, para eu fazer alguns desenhos. Desenha aquela mulher gostosa, desenha uma vampira, desenha um monstro, não sei o que. Ele sempre falava essas coisas. E ele trabalha hoje com literatura de horror. Ele faz contos sombrios, contos macabros. Ele quer lançar alguma coisa pela Dark Side Books. Você conhece essa editora? Não, mas é uma editora nesse perfil, nessa vibe aí. E ele soube que quando eu estava na universidade, quando eu entrei no curso de letras, quando eu me deparei com essa aula dessa professora, que eu disse para ele que eu estava começando, ó a ousadia do cara, né? Tava começando a traduzir Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas. Não conheço, Aí eu usava a máquina de datilografar que meu irmão tinha, que era uma herança que minha avó deixou pra ele, né? Um presentão que minha avó deixou pra ele. Aí eu ficava fazendo a tradução dos primeiros capítulos de 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, que tinha uma edição em inglês na biblioteca da UPE. E aí eu digo, eu vou virar tradutor. Já pensou, vou ganhar um dinheirinho e tal, não sei o que, vou melhorar meu inglês. Só que aí eu nunca passei das, acho que 20 primeiras páginas. Tá lá até hoje, guardada, arquivada. Porque vieram os trabalhos de faculdade, vieram eu fazia 2 faculdades. Veio aquela carga de faculdade, prova, semestre, mas, assim, professor. Eu comecei a ver possibilidades interessantes. Comecei a ver possibilidades interessantes que eu podia viver numa universidade que eu não queria que me formasse como formou e formava a maioria dos outros. Eu falei, poxa, eu não vou ser mais um aqui. Não vou. Eu não digo a você, Toninho, eu vou sair daqui, vou montar um curso, eu vou ser fodaço, eu vou ser o melhor professor de não sei o quê, eu vou montar uma empresa que vai ser referência na... Não. De jeito nenhum. Não posso dizer isso pra você, porque não é verdade. Agora, eu estava na universidade, eu olhava para meus colegas, e não sei se você já teve uma experiência de estudar à noite, mas curso universitário à noite é diferente. Então, há uma queda de qualidade do trabalho de muitos professores. Essa onda de dizer, não, porque aqui o pessoal trabalha o dia inteiro, então faz uma prova, então eles fazem uma prova mais leve, ou eles não fazem uma abordagem como deveria. Infelizmente tem isso, e a gente tenta até entender. Mas é uma perda, né? Durante a faculdade, você falou essa parte da noite... Eu fiz tanto quanto de faculdade, uma parte de tarde e outra parte de noite. E você via totalmente um público diferente. De tarde, a pessoa mais jovem e tal, de noite, a pessoa mais trabalhador, mais velho. E o professor realmente tem esse discurso. Não, vamos aliviar, vamos deixar, porque o pessoal tá trabalhando. Muitas vezes ele tá aliviando a ele, né? Na verdade, hoje eu enxergo dessa forma, que o professor só queria aliviar o dele. Mas é parte da realidade. A gente parte disso, sim. E aí eu dizia, poxa, eu já tinha uma visão do tipo, né? Quantos alunos estão aqui?
Eu olhava para minha sala e eu via 50 alunos. Aí eu dizia, quantos alunos que estão aqui que querem ser professor? Professores, professoras, quantos? E eu digo isso de vez em quando para os alunos. Eu disse, olha, o mercado da educação é um mercado difícil. E se as escolas bem souberem, se as empresas da área da educação bem souberem, vão valorizar muitos professores que existem. Vão remunerar muito bem, vão valorizar o passe de cada jogador desse. Por quê? Porque é escasso o mercado. Aí eu falo sempre isso. Quantos professores de matemática se formam pela UPE na região do Vale de São Francisco por semestre? Uma turma tem 50 alunos. Quantos se formam? Tantos. Desses que se formam, quantos querem trabalhar como professores? Tantos. Desses que se formam que querem trabalhar como professores, quantos realmente são bons professores? Quantos realmente estão nas melhores escolas? Aí a amostragem cai lá pra baixo. Pois é. Eu tive uma experiência em Recife, que eu fiz faculdade lá, conheci uma amiga minha. E ela fez física e tal, e acabou que ela me chamou pra colação de grau dela. Quando eu cheguei na colação de grau dela, a mulher chamava os alunos e tal. Aí eu não sabia como é que era, como funcionava. Aí chamou a primeira pessoa. Aí falava o nome da pessoa e o curso. Daniel de contabilidade, Daniel da matemática, Leia da física. Juntou a turma dela toda, mas não foi a turma, quer dizer, foi o colegiado todo de professores e terminou. Quando foi 30 pessoas que terminou, acho que foi 9 licenciaturas. Isso. Então é um número muito escasso. Era pra ser o quê? Isso. Pela lógica, 9 vezes 40 pelo menos, né? Era pra ser 360 alunos e você ter o quê? Quantos? Tinha 30. Olha. E além disso, não era só do ano dela, né? Exatamente. Que tem os fatoriais. Isso, que aqueles vai indo. que vão... exatamente. E o professor cada vez mais tá mal valorizado. Mas... E eu tinha essa visão, nesse sentido, eu tinha uma visão de que não, eu não quero ser formado aqui de qualquer jeito, não. Já que eu me meter aqui, meu irmão, e eu via que o curso de Direito não ia me dar o que eu queria de imediato, eu digo, eu vou me formar aqui, eu vou ganhar dinheiro como professor. E eu vou ter que trabalhar de uma maneira que eu mereça ter um tratamento diferenciado. Então eu comecei a estudar, cara. Comecei a estudar. Tinha gente que não sabia nada de uma disciplina, e eu estudava, e eu sabia, e eu comecei, entendeu? A trilhar um caminho. Que ela não me escute, e da forma como eu disser, ninguém vai saber quem é, mas eu tive uma professora que todo mundo tinha raiva. Todo mundo odiava. Muita gente... Sabe aquela história quando você entra no período e diz, olha, você vai ser aluno da fulano e tal. Rapaz, essa mulher... Maria. Não é assim? É horrível. Tu vai pagar fulano? Exatamente. É aquela professora, ou dependendo do caso, é aquele professor que todo mundo odeia, porque ele é rigoroso, que não sei o quê, e realmente ele não tem nenhuma preocupação, ela não tem nenhuma preocupação de ser simpática com ninguém. Mas ela gostou de mim. E ela gostou de mim, não é porque ela gostou, é bonitinho isso e aquilo, não. Ela gostou de mim porque ela se ligou que eu gostava de estudar. E ela disse, porque professor, infelizmente, né, em universidade a gente nota isso, parece que eles elegem alguns, e se eles quiserem desenvolver um projeto de pesquisa, eles vão precisar de um aluno para poder ter esse apoio de bolsa científica, aí eles escolhem e saem selecionando. Tem as cocotagens. Eu não fui escolhido por ela para ser bolsista nem de nada, de projeto de pesquisa nem de nada. Mas eu acho que ela se ligou que eu gostava de estudar e tal, não sei o quê. Acho que entre eles os professores comentavam, e aí ela deu espaço para mim na hora de fazer a apresentação do trabalho. Ela elogiava demais o meu trabalho. Eu digo, viva, essa professora que tá, né? Rapaz. Tá pegando pesado com os outros, porque vai ficar parecendo que é algum tipo de favoritismo, né? Mas realmente ela, no decorrer do curso, até eu me formar, ela passou essa espécie de elogio para outros professores começaram até hoje, quando eu encontro professores, quando eu ando na rua, no supermercado, quando eu tô caminhando, correndo na orla, encontro os professores, é aquela satisfação, gente que para vir falar comigo. E assim, eu acho massa isso, porque eu lembro que, sabe aquela coisa de onde você estiver, você ter a oportunidade de construir algo de maneira que as pessoas que lhe conhecem... Você não vai agradar todo mundo, né? Mas que as pessoas que lhe conhecem, realmente lhe conhecem, elas têm alguma coisa positiva para falar de você. Sim, sei. E aí eu digo, poxa, deve ter professor que não deve ter gostado de mim, mas a maioria, Ave Maria, meus professores de universidade, muitos eu não gostava, mas dos que eu gostei realmente eram aqueles do tipo bem cri-cri. Essa professora fez uma tese de mestrado, um projeto de alguma coisa, e ela era sobre professores, sobre ser professor na atualidade. E eu fiquei muito orgulhoso quando eu soube bem depois que ela tinha me escolhido para fazer parte de um dos alunos dela da vida de professora universitária, que a ajudaram a compreender esse novo papel dos professores no cenário global, não sei o quê. Massa. Aí eu entrei, eu nem soube, eu só soube depois que era pra isso. Ela me entrevistou, a gente teve um momento de gravação de áudio e tal, mas eu não sabia exatamente pra que era. Né? E eu fiquei muito feliz, Ave Maria. Eu acho que é um reconhecimento maior ainda. O seu professor lhe dizer que mudou ele como ser professor, rapaz. Ave Maria.
E assim, você conhecendo que é uma professora, um indivíduo, um professor, uma professora extremamente exigente, você fica até... Sim, sim. Viva, me levantou a moral. Rapaz, eu lembro que na faculdade tive um professor, fala o nome dele, não sei se lá eu ouvi, Fernando Arthur, rapaz. Lembro até hoje na prova, que ele chegava na prova assim, gente, hoje a prova é de 3. É você, a calculadora, a norma e Deus, nada mais. E pode chorar, pode que for, a prova começa. E já começava assim, 10 horas de prova e não tinha alívio não. Era o bicho, como se for mesmo, era o bicho papão. Nossa senhora, mas... Foi um professor que acho que hoje, como o senhor falou, todo mundo falava dele e tal. Eu tive a experiência de estudar com ele, eu exigi isso para me provar como... Não me provar, mas pô, se todo mundo fala dele é difícil, pera aí, deixa eu ver realmente se ele é ou não. Tive a experiência e hoje eu falo que o Fernando Arthur foi um dos professores que mais me formou como engenheiro. No caso, muito ensinamento, muita coisa que ele me trouxe. Por mais que hoje não estou na área, mas foi um professor que realmente muda. Esses professores piores, hoje eu enxergo que não é que ele seja pior, só que ele tá tão cansado de ter aluno ruim, que é aluno que não assista, que acaba que acho que fica assim. É verdade. Existe essa visão de que parece que a pessoa caleja, né? Vai calejando. Cansando e vai... Ó, o seguinte é esse, é o que eu vou oferecer, é isso aqui e acabou. Acabou e se quiser reza. Eu tive alguns professores assim mesmo e eu aprendi numa faculdade de formação de professores também como não ser determinado tipo de professor. Então, nossa. Assim, eu digo, não, eu não vou jamais, eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Eu jamais vou entrar na sala de aula para ter um aluno para dizer que eu estou enrolando. Para dizer que tem um aluno para dizer que eu estou produzindo um slide e fazendo a leitura só do que está no slide. Né? Eu lembro que a galera... Assim. Ave Maria. Eu tenho uma galera de... cursinho de aluno de ensino médio, desse tempo todo que eu dou aula nessa área, né? Nesse nicho, né? Como a galera diz. A galera diz assim, que quando uma aula não é útil, não vou assistir essa aula não, que essa aula é inválida, né? Não vou assistir essa aula não, que essa aula não vai me acrescentar em nada. Eu digo pros meninos desse jeito, Deus me livre alguém dizer que minha aula é inválida. E se disser, eu não vou poder tapar a boca da pessoa, mas vai dizer por implicância. Porque se assistir a aula vai ver que não é inválida. Pode dizer que já sabia de alguma coisa e tal, não sei o quê, mas eu sempre vou fazer alguma coisa diferente. Então, assim, é uma cobrança que eu sempre fiz, né? Eu lembro, Toninho, que quando eu era criança, isso eu tenho até hoje, eu fazia lista de coisas, velho. Eu fazia lista de coisas. Eu fazia de lista do que é que eu vou desenhar, velho. Isso é louco. Eu devo ser doido, só pode. Eu tenho uma lista de lista, eu vou desenhar isso, vou desenhar a capa tal, vou mudar... Eu fazia isso. Sei lá, vou desenhar o Demolidor na capa da revista do Homem-Aranha. Vou desenhar não sei o quê, vou desenhar não sei o quê. Aí eu fazia uma lista. Eu lembro que quando eu comecei a assistir muito filme, eu fazia a lista de filmes. Aí fazendo um check. Aí a lista de check, pronto, beleza. Já fiz, já assisti. Eu tinha isso. Eu fui mexer nas minhas coisas há algum tempo lá em casa, porque muita coisa eu não jogo fora. Professor de redação não deve jogar nada. Professor nenhum deve jogar alguma coisa fora. Mas professor de redação que vive de texto, de montagem, de não sei o quê, não deve jogar fora nada. Tem muita coisa em casa. Como se fosse um baú do passado mesmo. E aí eu lembro que uma vez eu fui mexer nas minhas coisas para preparar material, para ajeitar. E aí eu encontrei uma folha de papel ofício dobrada de tal maneira que ela ficava como se fosse assim, do tamanho da palma da mão, quando eu abrisse. E era onde eu botava na carteira de dinheiro, a lista dos filmes que eu já tinha visto. Oxe, cara, velho. Por que disso? Porque desculpa, a lista dos filmes que eu ia ver, e aí eu botava o cheque nos que eu já tinha visto. Porque eu tinha lista, eu sempre gostei, por exemplo, como eu lhe disse, de filme. Eu vou ver esse filme, vou ver esse filme. Hoje a Netflix não faz isso? Sim. Não faz a gente criar uma lista da vida? Então, eu digo, velho, pra que isso pra mim? É pra me enlouquecer uma Netflix da vida dessa. E as concorrentes. Por quê? Porque é muito filme pra ver. E eu não vou ver a vida inteira só assistindo a filmes, né? Como acho que Ave Maria. Mas a lista eu tinha. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu virei professor oficialmente, que eu disse, rapaz, eu vou preparar a aula. Aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. A lista já lhe ajudou nisso. Aí pronto, aí me organizou. É difícil hoje, a minha memória, eu estimulo minha memória, sempre estimulei minha memória. Né? Então, assim, eu lembro o nome de aluno, lembro de sobrenome de aluno, lembro você é irmão de não sei quem, né? E sua mãe, como é que tá, fulano? Eu encontrei outro dia um aluno no prédio, os pais estavam de Covid e ele estava hospedado na casa da namorada. Né? E aí eu encontrei com ele no elevador. Eu disse, ô fulano, tudo bom? Eu disse, professor, você ainda lembra de mim? Você é louco, velho. É que eu não vou lembrar de você. E dona fulana, como é que tá? Ele disse, é sério que você lembra o nome da minha mãe? Eu disse, claro que eu lembro. Nossa. Né? Então, assim, e eu lembro isso mesmo. Isso assusta, viu, Caba? Não, cara, e eu lembro, porque realmente eu tenho a facilidade de memorizar. Eu tenho facilidade de memorização. Então, eu acho que isso é algo importante para mim, porque, por exemplo, eu boto o aluno para memorizar comigo.
Por exemplo, vocês lembram daquele dia, naquela aula que a gente trabalhou aquele tema tal? Tá lá, eu lembro, eu registrei, tá vendo? Eu tenho tudo anotado. Eu mostro como estudar determinados temas, determinadas atividades, praticar determinados exercícios, porque eu tenho uma sequência. Só que o meu caderno é assim, é tal e tal. Não tô dizendo que você tem que ser igual a mim, mas eu tô dizendo um perfil que você pode tomar como parâmetro. É aquela, você tem esse caminho pra seguir, não é? Exatamente. Igual hoje em dia, a gente tem vários caminhos pra seguir. Qual você quer? Tem pessoas que vão mostrando seus exemplos. De vez em quando eu dou os estalos. Eu digo, sim, tudo bem, é massa a agenda do WhatsApp, a agenda do celular, mas se o celular quebrar agora, você liga pra sua mãe, qual é o número do telefone da sua mãe? O cara olha assim, eu digo, e aí, o seu número do telefone da minha esposa, seu número do telefone da minha filha, seu número do telefone do meu filho e seu número do telefone da casa dos meus pais. Isso já é muita coisa, você sabe? Aí eu jogo assim, entendeu? Então são coisas que a princípio parecem bobas, mas que ajudam a você a enxergar a realidade de outra forma, né? Eu lembro na época, ainda era novinho, acho que foi 7ª série, 8ª série, rapaz, que eu tinha que saber o telefone de um amiguinho pra poder ligar. Hoje em dia você pergunta pra qualquer pessoa. Realmente, velho. E hoje a gente se acostuma, né? Se acomodou, chegou ali, mandou uma mensagem, já foi, a pessoa entendeu, já foi. Cada vez mais a gente tá deixando de treinar o cérebro, de refrescar a memória com essas coisas. E eu acho que isso, eu ser professor e ter esse histórico meu de vida, de filme, de livro, de quadrinhos, de desenho, disso aqui, me ajudou a ter um apego por certos detalhes, por certas coisas, entendeu? Isso ajuda muito para que eu consiga entender que, como professor, né, a minha jornada, a minha labuta, a minha forma de enxergar essa realidade de trabalho é algo que eu particularmente, eu primeiro tenho que valorizar. Sim, sim. A gente vive num contexto, e isso se aplica na nossa região, a gente vive num contexto em que o tratamento direcionado à educação é muito relativo. É um conceito que, a depender da realidade, de com quem você conversa, onde você trabalha, é um conceito muito seco, muito ligado a preto no branco. Ou seja, tem que ser desse jeito, se não for do meu jeito, você não fica. Se tiver do meu jeito, se não for desse jeito, você não vai. O senhor conhece Murilo Gun? Sim. Murilo Gun fala que... das técnicas da criatividade e tal. Sim, né? sim. Guncast, etc. Ficava muito doido aí, mas muito à frente do tempo. Ele traz essa analogia de relação à escola, que a escola, ela padroniza algumas coisas que não é para padronizar. Que acaba que prejudica a criatividade dos alunos, que tem que ser assim, acaba e tal. Hoje eu sou muito crítico hoje do sistema de educação, na decorrência que eu me tenho como exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH, eu sempre gostei muito de matemática. Então, quando eu achava matemática, eu conseguia fazer conta, tanto é que eu fiz engenharia e até hoje, enfim, eu gosto muito de fazer conta. E acaba que a escola não me proporcionou esse espaço de mostrar um outro caminho para mim. Eu tenho que ser médio em tudo, tenho que passar em tudo, rapaz. Matemática eu gosto, a prova eu fazia em um tapa. Agora, a redação, Ave Maria, eu chorava, não gostava da redação. Uma coisa que eu tinha dificuldade mesmo. E acaba que a escola não dava esse suporte. Até hoje, cada vez Foi por isso que você foi fazer o curso, né? Foi por isso que você foi fazer entrelinhas, né? Foi, rapaz, fez. Pra passar na faculdade, né? Acaba, todo mundo disse que o cara tem que passar. Que bom que você foi fazer, senão não ia lhe conhecer. Sim, sim, né? sim. Porque Vitória foi minha aluna na escola. Sim. A irmã mais velha foi aluna na escola. Aí ela terminou o terceiro ou estava no terceiro quando ela fez entrelinhas. Outro dia ela foi fazer, não foi? Ela foi pra faculdade, voltou. Então, quando ela foi fazer para entrar na universidade agora, de novo, que ela já tinha feito direito, né? Eu mostrei a ela, ó, Vitória, você novinha aqui. Ó. Ela, meu Deus, você ainda tem a foto. Mostrei a foto. Né? Carol, eu tirei acho que poucas fotos com Carol, mas Carol também foi minha aluna. Sim, sim. E nessa mesma lógica que eu tô dizendo, de você ter uma experiência diferente. Ser professor de escola é interessante, né? Mas ser professor de cursinho é bem melhor. Em muitos aspectos, porque você já pega um aluno que vai assistir a aula, porque ele quer assistir a aula. Mais focado para isso, né? Ele quer assistir a aula, é diferente. Antes de entrar nessa sua parte de labuta de escola e cursinho, uma pergunta. Quando é que foi a primeira vez que o senhor deu aula? O senhor lembra? Que ganhou algum dinheiro, alguma coisa assim? Lembro. Com dinheiro, foi quando eu comecei a trabalhar aqui em Petrolina. Na verdade, o Juan já dava aula, e aí ele dava aula no cursinho aqui em Petrolina que precisava de um professor de literatura e redação. Só que era uma empreitada diferente. Era cursinho, não era escola, né? Era cursinho, e eu tinha que dar aula de 2 disciplinas. E era um horário só. Então, por exemplo, eu não vinha numa terça e vinha numa quinta. Uma terça eu dou aula de literatura, na quinta eu dou aula de redação. Não. Era um dia só, sei lá, vamos dizer que era na quarta, nem que terça nem quinta. E em uma semana eu tinha que me virar. Ou era literatura, ou era redação, ou eu fazia metade literatura, metade redação. E aí aquela história, era desse jeito, ou você pega ou você não pega. E eu queria pegar aquela experiência, já estava no curso de letras, queria dar aula. Quando a gente está no início das carreiras, né, a gente quer espaço.
A gente quer a oportunidade de falar, a gente quer a oportunidade de mostrar o trabalho. Eu lembro até hoje quando eu entrei nessa sala, a primeira vez que eu fui dar aula, e eu já tinha uma segurança, que não era a segurança que eu tenho hoje, claro, mas eu já tinha uma segurança porque eu lembro que eu ouvia, e Juan me dizia, e outras pessoas também, amigos dele que eram professores também, diziam o seguinte: olha, você tem que mostrar que você sabe. Você tem que mostrar que você sabe, você tem que ter conteúdo, porque aluno de cursinho lhe tira no mesmo dia. Foi uma coisa que eu nunca esqueci. E é o que vale até hoje. Quem paga o seu salário, quem paga o seu dinheiro no fim do mês é o aluno. Se o aluno não gostar da sua aula, você está demitido. E a gente sabe que existem alunos e alunos. Não é qualquer aluno que chega e diz: olha, não gostei da aula dele e tal, eu acho que vocês deviam tirar. O dono do cursinho, se for o caso, o dono da escola, se for o caso, deverá ouvir aqueles alunos estratégicos. Os tais melhores alunos, aqueles alunos que gostam de estudar, aqueles alunos que realmente não estão criando intriga com professores, mas eles querem aprender, eles notaram que aquele nível daquele professor ainda não está adequado, entendeu? Eu nunca precisei, né, fazer além do que eu faço, né, que foi o que eu fiz naquela época. Eu cheguei para dar aula, o coordenador disse: olha, tudo bem, gente? Eu vou apresentar o professor Ramon, tal, ele é irmão do professor Juan, e vai dar aula de literatura e redação para vocês. Era uma sala gigante, eu acho que devia ter mais de 100 alunos na sala do cursinho. Muita gente. Na época, o cursinho funcionava à noite, numa escola aqui no centro de Petrolina. Deu uma tremedeira ou de leite? Cara, sempre dá, né, velho? Nas primeiras vezes sempre dá. E assim, eu não tinha experiência em sala de aula. Eu nunca tive vergonha de falar em público. Eu nunca tive vergonha de fazer apresentação. Eu fui escolhido quando eu era guri, acho que quarta série, a diretora da escola. A coordenadora da escola, ela escolheu um aluno para poder fazer a leitura de uma carta em homenagem ao Dia das Mães. E o aluno escolhido fui eu. E eu falei, minha mãe achou lindo, não sei o quê, minha mãe chorou, porque disse que eu consegui ler de maneira que emocionou outras mães e tal, todo mundo gostou, beleza. A coordenadora era a professora Mirailde. A professora Mirailde foi minha professora, depois ela foi minha coordenadora, e ela é mãe do jogador Petros Araújo. Petros foi meu aluno. Petros foi meu aluno no ensino médio, quando a mãe dele era minha coordenadora, diretora da escola de Edson Ribeiro um tempo, e Túlio, o irmão dele, Túlio foi meu aluno no Entre Linhas, eu conheci Túlio por causa do Entre Linhas. Agora, Petros eu já conhecia, porque foi meu aluno, nem sonhava que Petros já seguiria, eu acho que, não sei se ele já sonhava, né, em ter essa carreira internacional e tal. Mas a professora Mirailde, a mãe dele, a gente conhece de longa data. Foi professora de a escadinha, dos 5 irmãos lá de casa, 5 filhos de minha mãe. E essa vivência me ajudou a eu não ter tanto medo de falar em público. Então, eu nunca tive esse receio. Sempre dá aquela tremedeirinha. Na primeira vez que eu fui dar aula, isso aconteceu, mas eu fui embora. Hoje eu entro e saio em qualquer lugar e falo normal. Mas a primeira vez foi. E aí, sabe o que foi que me ajudou? Parece bobagem, né? Parece bobagem. Parece pirracinha. Tem gente que vive de negócio de pirracinha, né? Tem gente que vive disso, né? De ficar tem uma galera que... Aí eu me afasto desse tipo de gente. Mas na primeira vez que eu fui entrar para dar aula, o coordenador explicou e tal, isso aqui é fulano de tal, ele vai dar aula para vocês e tal. Aí a menina nem esperou ele terminar de dizer. Eu só não lembro do rosto da menina hoje, ainda bem, porque ia ser muito rancor no meu coração eu lembrar do rosto dessa mulher até hoje, né? Mas ela disse assim: oxe, é esse menino que vai dar aula pra gente? Aí eu respondi: ó, velho. E quantos anos nessa época? Eu tinha, não lembro, eu acho que... Não, lembro sim, que eu comecei a dar aula, eu tinha... eu tinha 20 anos. Eu tava entre 19 e 20 anos. O guri mesmo, na época. Tava. Mas é isso que eu tô dizendo. É esse guri, e ela falou e ela foi mal educada. Bastante. Ela falou pra todo mundo, deselegante. Ela quis... Deixa eu pirraçar aqui pra desestabilizar logo esse guri e a gente trocar de professor de novo. Porque eu já tava substituindo uma outra pessoa. Já tinha se trocado. Exatamente. E aí eu disse: esse guri que vai dar aula pra você. Vamos ver se você vai gostar. Rapaz, eu não vou dizer que foi a melhor aula que eu dei na minha vida, não. Nossa. Se devolveu na cara dela. Não foi a melhor aula que eu dei na minha vida, não, porque eu já dei aulas muito melhores. Mas naquele dia, naquele momento, foi a melhor aula de todos os tempos pra mim. Porque eu disse: eu vou botar pra quebrar. Pra essa menina engolir esse negócio dela dizer que eu sou guri e eu não vou conseguir ensinar nada pra ela. Rapaz, eu botei pra quebrar. Tanto é que depois que acabou a aula, o coordenador às vezes: e aí, como é que foi? E eu não tava com celular, com câmera, eu tava anotando que eu tinha colocado no quadro, que eu achei massa como eu consegui explicar aquilo daquele jeito. E eu ia replicar aquela aula em outras turmas. E foi a partir daí que eu comecei a dar aula. Sempre com essa visão de que eu tenho que chegar chegando e manter a humildade, não ser arrogante,
que ninguém aguenta gente arrogante. Não, é um saco. Mas assim, você ser seguro de si, entendeu? Você acreditar naquilo que você faz, você trabalhar para você ter um resultado que é natural, é o resultado do seu esforço, e você estudar sempre. O professor é um eterno estudante. O professor ele está o tempo inteiro estudando e mesmo que ele já conheça o conteúdo de cabo a rabo, de trás para frente, de cabeça para baixo, no mundo invertido e etc., né, ele está sempre apto a contextualizar, adaptar, a inovar e se ele não estiver, ele está em condições de ser substituído. E querendo ou não, se o senhor pegar os seus exemplos de épocas, aí eu imagino que varia, no caso. Tem um exemplo hoje de desenho. Desenho animado é diferente de antigamente. Então, É muito besterol, né? Eu não gosto, não. Não acompanha, não, né? Não acompanho, não. Mas os desenhos vão mudando. Mas com os filhos eu acabei acompanhando e algumas coisas que eu digo, meu Deus, saudade do Thundercats, saudade do He-Man, as mensagens filosóficas e tal. Tem muita bobagem aí, né? Não. Mas passou. Sim, e os exemplos vão mudando e o profissional precisa se atualizar para se adequar com aquele seu público que tá. Que o público vai mudando, né? É isso que eu imagino que seja mais ou menos. Sim, sim. E, professor, nisso você começou a sua carreira de dar aula, certo? Quando você se formou, você já conseguiu emprego de cara ou... Eu já estava empregado antes de me formar. Eu já estava empregado antes de me formar. Essa turma que eu comecei a trabalhar, que foi uma turma de um cursinho à noite, eu estava na época do estágio. Na época que eu estava do 5º para o 6º período. Eram 8 períodos? 8 períodos. Eram 4 anos de licenciatura. Então, quando eu estava no 5º período, eu comecei a trabalhar. E aí, no caso, eu não estava com carteira assinada, porque era cursinho. Cursinho, naquela época, não pagava carteira assinada, não fichava, como a gente dizia, né? O profissional. Mas, assim, eu já estava trabalhando. Então, eu tinha que segurar aquela oportunidade, porque no ano seguinte haveria novas turmas e eu teria mais espaço, mais oportunidade. Foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar em outros lugares. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, numa escola, eu estranhei muito em escola, porque isso aí que eu lhe disse que eu estranhei foi no cursinho. Isso começou o cursinho, né? Foi. Aí depois de 2 anos de cursinho, com essa dinâmica de você chegar, de você bombar, de você empolgar o aluno, de você mostrar conhecimento, de você trabalhar com quem quer, quem tá no cursinho quer aprender, né? Eu fui para trabalhar em escola. E em escola eu sempre tive uma dificuldade que foi conciliar a queda de qualidade, a queda de aproveitamento do tempo. Porque no cursinho você chega, bom dia, gente, vamos lá, começou, puf, é aula, ó, direto, até acabar, e naquele nível. E a galera perguntando, e você vai pra pergunta, e a conversa em cima do conteúdo, e no show. E eu sou professor de redação, então eu tenho que necessariamente passar o microfone, quebrar a quarta parede, como a galera diz. Eu tenho que interagir com o pessoal, não é só você despejar o conteúdo, expliquei, tá massa e vai embora, não. Você tem que ir construindo com o aluno, é uma dinâmica diferente, exige domínio de estratégia, exige experiência. Você fala para o geral, para o grupo, mas você faz o acompanhamento individual, você tem que conhecer a realidade de cada aluno. Tem que construir a argumentação dos alunos para tudo. E isso, cada aluno tem uma história de vida em relação ao português, em relação à leitura, em relação à construção de argumentação. Muito aluno que, se não tiver a devida orientação, se não tiver o devido cuidado, não receber a devida... sequência de orientações, de acompanhamentos, vai acreditar que nunca vai conseguir escrever. Então, a gente tem que desconstruir isso, e isso exige tempo. E exige interesse do aluno. E eu notei sempre isso, que quando você ingressa na escola é diferente. Na escola você chega e, como eu disse, é uma queda de qualidade de tempo, por quê? De aula. Porque você tem que fazer chamada. E aí, vamos lá, gente, faz silêncio. Vamos lá, aí passam 10, 15 minutos, né? Você tá explicando a aula e um aluno levanta o braço, você pensa que ele vai perguntar alguma coisa, vai pedir para ir ao banheiro, né? Hoje com o celular, o cara tá assistindo o tempo inteiro a aula com o celular e ele tá vendo o vídeo do TikTok, né? Ou ele tá dizendo para ele mesmo, se enganando, que ele tá aproveitando a aula, que ele já acha que sabe. E talvez ele já tinha visto algo parecido, mas ele deveria continuar acompanhando. E ele está resolvendo questões no tablet dele, achando que ele tá avançando. Uma pessoa desorganizada, eu digo direto para os alunos, olha, se você está fazendo numa aula X, questões de uma aula, de uma disciplina Y, você não pense que você está ganhando tempo, não. Você está mostrando que é uma pessoa desorganizada. Você não está conseguindo aproveitar, gerenciar devidamente seu tempo de estudo. Porque se você está nesta aula e você está fazendo outra coisa, né? Ou você para de fazer outra coisa, ou você sai da aula. Sim. E isso é algo que hoje, dependendo de como você diga, para que público você diga, meu irmão, Nossa Senhora. É uma tragédia. Ave Maria, é uma afronta, né? Porque o aluno tem sido hoje, muitas vezes, envolvido numa realidade em que parece sempre ser o que a internet diz a única fonte. E isso é um erro. O papel do professor hoje na comparação das gerações, que foi o que você me perguntou.
é exatamente esclarecer essa diferença. Que todas as fontes são úteis até certo ponto. E quem vai lhe ajudar a triar, né, a fazer a triagem, né, a fazer um aproveitamento melhor disso é o professor em sala de aula. Que ele tem uma experiência, ele tem uma expertise, ele tá é enxergando um à frente onde o aluno não consegue chegar ainda. Ele é um especialista. É aquilo que você falou do seu professor, que apesar de determinadas condições questionáveis do método dele, foi um professor que conseguiu lhe passar uma percepção que você, mesmo tardiamente, você percebeu, né? Você reconheceu que foram resultados positivos também que você obteve, que você acumulou. Sim. E é exatamente isso que, por exemplo, eu notei na comparação do cursinho para as escolas. E em escola, por outro lado, há um outro aspecto que é vantajoso. E qual seria esse? Porque você consegue perceber como é que a galera aprende. E no cursinho você chega e faz a aplicação de uma técnica que você sabe que já deu certo. E você fica naquele jeito. E é isso, é isso, é isso. Vamos dizer que no cursinho você consegue aplicar uma forma mais genérica. E muitas vezes vai dar certo e você vai aprimorando ali, fazendo uma lapidação individual, um por um, se você conseguir ter essa oportunidade. Na escola, você tem essa oportunidade e você pode testar outras fórmulas. Como eu era professor de cursinho, comecei a dar aula em escola, eu percebi que o que o aluno não sabia no cursinho, que ele chegava sem saber, ele poderia ter aprendido na escola. Como exemplo? Por exemplo, aspectos de estrutura de texto, de construção, de padronização de leitura, de técnicas de interpretação. Aspectos que para muitas pessoas são básicos. O aluno do cursinho às vezes não tinha e ele podia pegar na escola. Se ele, na escola, tivesse recebido esse trabalho, esse treinamento. Como ele não teve, eu fazia com ele no cursinho. Mas nos meus alunos de escola eu comecei a fazer isso. Entendi. Então eu comecei a aperfeiçoar a minha técnica. Eu jamais seria um professor que eu julgo que sou hoje se eu não tivesse passado pelas escolas. Se eu não estivesse em sala de aula como eu estou hoje também em ensino médio. Hoje você voltou para a escola? Eu sempre trabalhei em ensino médio. Eu nunca deixei de trabalhar. Não? Eu não trabalhei. Eu sempre trabalhei nas duas frentes. E no meio desse tempo todo, nessa jornada toda, além de trabalhar de cursinho pré-vestibular, e hoje, como a gente chama, Enem, no meio do caminho eu ainda trabalhei para concurso público, como eu faço hoje. Eu tenho turmas, quando sai concurso público, eu monto turma específica para determinado concurso. Então hoje você tem e eu pego um público diferente. Eu pego um público que não está no ensino médio, eu pego um público que não estuda para Enem, eu pego um público de gente que é pai de família, mãe de família, gente que tem uma experiência de vida, totalmente. Que é um outro aprendizado. Para mim, eu ganho muito em termos de crescimento pessoal, né? Eu me sinto muito valorizado quando eu monto uma turma e eu tenho alunos que estudam para concurso. PRF. Agora mesmo, hoje, mais cedo, eu fui à padaria, estava com minha esposa, encontrei um ex-aluno que fez enfermagem na Univasf. Depois ele quis fazer o cursinho para realizar o sonho de medicina. Foi meu aluno no cursinho. Fez o curso de redação, passou em medicina, formou na Univasf, encontrei com ele agora depois de muito tempo, né? E ele disse, professor, ainda lembra do meu nome? Eu lembro, como é o nome do seu irmão mesmo? É Heitor? Então, não é Elton. Ele disse, é Elton, é mesmo. Então, titubeei no nome do irmão dele. Mas ele disse assim, que ele tá atuando na área aqui na cidade como médico, estava indo para uma UPA daqui a pouco, foi o que ele falou. E o irmão dele ele sempre fala, ele disse que o irmão sempre fala que só entrou na PRF porque eu fiz a correção do recurso, que deu a ele a nota na redação que ele passou. Massa. E ele disse que o irmão dele tá hoje no posto da PRF em Salgueiro. Ele disse, velho, peça pra ele ir lá no curso pra gente conversar, pra interagir. Porque o irmão dele tinha sido meu aluno no Dom Bosco, tinha suas dificuldades de redação, mas conhecia meu trabalho, né? Eu desenvolvo, Toninho. Você não foi meu aluno na escola, então você não viu isso. Não, foi. Eu conheço o seu pelo cursinho. Mas assim, eu consigo desenvolver um relacionamento muito massa com a galera de escola, porque é uma outra vibe, né? Você não tem que chegar, meter assunto, explicar, pronto, acabou, todo mundo silêncio, já era. Eu digo direto para os alunos, meus amigos, a ideia não é ficar todo mundo múmia aqui, não. Só ouvindo o professor falar. A aula não é monólogo. Agora, claro, a gente precisa da concentração de vocês. Então, que a interação venha em favor da aula. Não que o professor, silêncio, cala a boca, o aluno levantar a mão, a gente pensa que ele vai perguntar, ele vai pedir para o banheiro, como eu falei. E não é que ele não possa ir ao banheiro. Mas é que até nesse jogo da concentração, que é difícil manter, nesse público, né? Principalmente hoje, que esse jogo da concentração ele não seja prejudicado por conta de alguém que, sei lá, está em outra órbita e ele está nem aí se ele está interrompendo o raciocínio, porque ele precisa ir ao banheiro. Uma pergunta em relação a isso da atualidade. Você dá aula, escola há bastante tempo. Pelo que eu estou percebendo, desde antes do telefone e a hoje que tem o telefone.
certo? Seria isso, mais ou menos? Do telefone do celular em O sala de celular. aula. Sim. Hoje a gente discutia em escola há alguns anos o absurdo que era liberar o aluno levar o celular para a escola. Eu trabalhei em escola em que a coordenação de corredor tomava o celular e fazia terrorismo com o aluno, porque o aluno tinha um celular no intervalo. Hoje o mundo mudou, a pandemia impôs o uso da aula online, do ritmo híbrido e do ensino remoto, quando foi, né? Aí uma pergunta que eu quero fazer para o senhor em relação a nesse aspecto é qual a diferença você vê dos alunos daquela época que não tinha o telefone e de hoje? Você vê que tem alguma diferença? O telefone trouxe aí, sei lá, o pessoal dispersa mais, fica menos concentrado ou não? Você tem alguma percepção desse gênero? Deixa eu dizer uma coisa diferente para você, para chegar a essa resposta. Mesmo na escola que eu trabalhei, não trabalho mais nessa escola, que fazia esse tipo de jogo, né? Esse tipo de como é que eu posso dizer? De estratégia para poder intimidar os outros alunos. Ó, a gente tá tomando o celular dos alunos. Uma estratégia punitiva. Mesmo na hora do intervalo. Então não tragam não, que aqui o negócio é isso. Era um terrorismo, né? Que eu nunca gostei, eu achava errado isso. Nos casos quando isso acontecia e o aluno estava em sala de aula com o celular, eu dizia, guarda porque a coordenação não aceita. Né? E eu não vou receber reclamação ou ficar interrompendo a aula porque a coordenação vai tirar o aluno que tá com o celular. Mas pronto, fiz a minha parte. Eu ia dar minha aula, eu não ia ficar vendo quem é que tá mexendo no celular não, velho. É uma coisa que eu digo hoje. Hoje é diferente, hoje a gente sabe que, a depender do contexto, as escolas vão dizer que é pra gente ter o cuidado de chamar a atenção do aluno para ele não usar o celular, porque o celular está dispersando. Se nós voltamos pós-pandemia para as aulas presenciais e não tem uso do celular, se o professor não vai hoje fazer o uso de uma técnica que ele pode colocar a projeção com slide do data show e você não vai precisar mexer no celular, porque você não vai precisar entrar na plataforma ou algo desse tipo, por que você vai ficar usando o celular? Mas aí eu digo pra gente, ó, vocês já sabem como é. Agora eu não vou ficar monitorando quem tá ou não. Você já tá num nível de você saber se isso vai lhe prejudicar ou não vai. Tá prejudicando o outro se afasta. Sim, sim. Né? Mas você vai assistir sua aula, ou então você não quiser, não está interessado, prefere ficar no celular, você não venha para a escola ou peça para se retirar. É basicamente isso. Mas a gente sempre lembra da necessidade de conscientizar, porque é uma fase em que a gente precisa, como professor, ficar orientando, mostrando que é uma importância que a gente dá à conexão com o aluno, o olho no olho. Eu sempre digo aos alunos, vocês têm que lembrar, isso é um princípio básico do ensino. Você vai assistir uma aula, você centraliza o olhar. Poxa, tem gente que conversa e não olha no olho, velho. Né? O pessoal desvia, você nota que a pessoa não tá dando importância para você ou tá preocupada com outra coisa e sem querer realmente não tá dando importância mesmo para você. Mas você é um princípio básico, né, da comunicação e do aprendizado. Você vê. Eu digo direto, se uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que é cega por completo, ela aprende menos. Porque ela não está vendo. Né? Ela precisa ver. Então, se você consegue ver, você está aprendendo. Se você vê e você escuta, você está aprendendo 2 vezes. Se você vê o professor, escuta o professor, você está concentrado e o professor escreve, você escreve no seu caderno de notas, no seu manual, onde você tem o acompanhamento da aula, seu bloquinho ali, se você está anotando o que o professor está anotando, você está aprendendo 3 vezes. E se depois que você chegar em casa, outro dia, quando você for revisar a matéria, você releu o que você anotou, você aprende 4. Quando foi que você aprendeu mais? Aí você tá assistindo a aula, o professor tá falando, você tá no celular? Tá fazendo o que no celular? O que há nesse celular? Que maldição é essa que tá tomando a atenção do seu ponto? Ai, Maria, você fala desse jeito, a depender da aula, a gente precisa lembrar que tá descontrolado. Mas a gente não vai parar a aula por conta desse grupo, desse perfil. Então o que a gente lembra? A gente diz, olha, é o seguinte, fechamos o combinado aqui, todo mundo desligou, beleza? Quando for precisar o celular, beleza. Vamos lá? Aí, por exemplo, olha, tô falando de um caso aqui, olha, esse exemplo da conexão desse tema, a gente pode utilizar essa afirmação com problemática para lançar o tema, para propor não sei o quê, tá? Esses cacoetes da aula de redação, esse jeito de falar, né? Sim, sim. E aí, pronto, vamos lá, gente. Eu tô com uma dúvida aqui, alguém sabe dizer quando foi que nasceu fulano de tal? Esse exemplo de Thomas Hobbes, a gente disse que ele é filósofo, é sociólogo, coisa desse tipo. Aí o aluno vai lá e olha, pronto, vá, tá liberado, olha ali rapidinho, pronto, desliga, Google, acabou, beleza, voltou. Então, massa quando a gente tá na aula e o aluno, nossa, professor, olha, esse documentário foi de não sei aonde. Aí o aluno se sente valorizado. O aluno se sente participante da aula. Você traz tecnologia para dentro da aula, não como exatamente, inimigo. é isso que eu tô lhe dizendo. Quando a gente vê que o aluno não tá usando na aula, a gente diz logo que o negócio tá deturpando a mente dele, tá tirando a atenção dele, tá perdendo o foco. Quando a gente sabe que tem que relevar certas coisas, a gente vem pro lado positivo. Agora, a sua conexão com as perguntas realmente é muito apropriada hoje, né? Se não houver um acompanhamento em casa,
se não houver um acompanhamento na escola, o aluno por si só ele não consegue gerenciar essa questão do tempo, não, em relação às redes sociais. Tem que se fazer um detox mesmo. Tem que fazer uma limpeza mesmo. Tem gente até que usa, né, a expressão minimalismo digital. Sim, Olha, diminuir. determinado horário, de tanta a tanta, eu não beijo o celular. Quando eu chego em casa, para quem tem problema com insônia, eu não tenho. Né? Poxa, chegou às 9, 10 horas da noite, acabou, não mexe mais no celular. Para você criar o hábito de sua mente não ficar estimulada demais e você depois não dizer, porque não sabe por que você não está dormindo no horário certo. Então, há certas estratégias, né? E você já deve ter lido, você já deve ter lido sobre isso. Há estudos que dizem que a dependência em relação ao celular gera efeitos como aquele de alguém que tem a síndrome de abstinência em relação a drogas ilícitas muito pesadas. Né? Eu já vi também... A ansiedade, a crise de nervosismo. Eu já li também, já li sobre isso, também já li também em relação a que o celular está se tornando um membro externo do seu corpo. E é o estudo que foi comparado isso, que se você não tivesse um braço, às vezes, quem perdeu um braço na guerra, alguma coisa, você sente o movimento do braço. Hoje a gente sente isso com o telefone, o telefone vibrar e tudo isso. Cada vez mais o telefone está se tornando uma parte da gente. E hoje a forma que eu enxergo o telefone ou qualquer aparelho de telefone é como é que você vai usar isso. Você pode pegar o Instagram, ou TikTok, ou qualquer rede social e gastar seu tempo à toa. Ver meme, ver coisas engraçadas e tal, que é bom, mas no tempo certo. Sim, exatamente. Mas hoje, dependendo da rede social, dependendo de como você usa, ou lhe prejudica ou lhe ajuda, ou pode potencializar. Hoje que eu vejo o desafio tão grande da sociedade é aprender a usar ele da melhor forma possível. E assim, você falou uma coisa interessante, eu fui fazer mais cedo hoje, porque a minha labuta começa cedo, eu acordo 5 horas da manhã, né? Já para ter tempo. Tem que ter um ritual, né, Antoninho? Tem que ter um ritual. Eu sei que essa semana vai ser assim, eu sei que dia tal vai ser assim, então eu me organizo. E assim, eu acordo cedo porque eu quero tomar meu café. E eu quero tomar meu café com tranquilidade. Então eu vou fritar meu ovo, eu vou cortar meu pão, vou fazer meu café no coador. Tem aquele momento assim, aquela vibe, né? Que não sim, vou postar os meus stories, não sei o quê. Não, a vida não é postagem, mas se rolasse, rolaria desse jeito. Então há esse ritual. E eu acordo mais cedo porque eu tenho ou uma sequência de textos para corrigir. O professor de redação sempre tem redação para corrigir, não para. É um trabalho diferente. É algo que daqui a pouco eu vou comentar mais adiante, né? Havendo aí a oportunidade, que é essa questão de ser um trabalho bem específico, diferenciado. Mas assim, eu vou acordar mais cedo, aí tenho que organizar nesse horário para fazer o café da manhã, para fazer a projeção das atividades daquele dia em específico, se for o caso, corrigir as redações, se for o caso, enviar um arquivo, anotar alguma coisa que eu fiz ou finalizar um slide, por exemplo. Né? E nesse processo, é muito importante para mim, na minha cabeça, que eu tenha em mente o que é que nessa sequência de atividades eu consigo organizar de maneira mais clara. Então você diz, sim, mas do ponto de vista prático, isso significa o quê? Significa que quando o dia amanhece, há uma sequência de bastidores que a galera não vê, né? Sim. Então, por exemplo, durante a pandemia, por exemplo, com uso ou não uso de tecnologia, ficou claro, como você está dizendo, as pessoas passaram a perceber que, meu irmão, se o meu celular quebrar, e aí? Se o microfone não funcionar, e aí? Se der pau aqui e o arquivo não abrir, e aí? E aí? Nós compartilhamos como professores, e é uma comunidade, dependendo de onde você trabalha, é uma comunidade que vai lhe dar um suporte. E eu vi muitos colegas professores muito solidários. A gente se organizou em grupos de WhatsApp, quando foi preciso ficar distante por conta do isolamento, né? Que foi um isolamento mesmo durante um bom tempo, no auge da pandemia. E a gente começou a falar pelo WhatsApp, e falava a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Olha, tem isso aqui, para você editar um vídeo aqui, para você converter não sei o que aqui e tal. Então havia essa parceria, né? Isso foi muito produtivo. A gente cresceu muito como professor. Eu nunca fui um expert, como eu disse, em tecnologia, mas eu tenho facilidade de aprender. Eu aprendi muita coisa. Ensinei outras, aprendi outras e deu certo. Foi muito interessante, mas isso que você disse do celular em determinado momento, para muitas pessoas ter sido ou estar sendo tratado como mais um membro do nosso corpo, né? É algo curioso que hoje mais cedo, quando eu acordei, lá por volta de 5, 5 e meia, eu estava anotando algumas coisas, porque eu gosto muito de anotar também, ideia na minha cabeça eu anoto. Se eu não anotar, eu esqueço. Uma vez e no meu caso é como se fosse confissão. Eu, por exemplo, eu descobri o bloco de notas do celular há algum tempo e eu não coloco só texto escrito. Eu tiro foto do que eu vou usar, eu tiro foto de um arquivo, eu faço uma ideia de alguma projeção de montagem, de slide, de aula, de capa de material. E eu
gravo áudio. Eu falo comigo. É importante. Ramon, lembra de fazer não sei o que, não sei o que. Ramon, isso aqui que você colocou, não esqueça de fazer isso aí. Eu tenho muito isso, eu acho legal, eu acho massa. Eu li uma matéria uma vez falando sobre inteligência emocional e disse que as pessoas que falam consigo mesmas ou usam a terceira pessoa para falarem de si são pessoas com mais chance de envelhecerem melhor. Eu digo, velho, então eu tô nessa lista aí. Tá bem. Fiquei muito feliz porque eu achava antes que era coisa de gente que era doida, excêntrica, mas O senhor conhece Clóvis de Barros Filho? Sim, o Clóvis? sim. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que a gente é dois. E nisso ele traz vários exemplos que eu acho fenomenal. E foi uma coisa que me deu... Opa, realmente a gente é dois. Que ele até brinca, que ele fala que quando você tá andando e você chuta alguma coisa no quina do dedo, você grita, porra! Enfim, porra, você chutou, tá vendo não? É duas pessoas. Quem observou e quem sentiu a dor. Sim. Então realmente a gente é dois. E ter essa companhia de você gostar do que você fala, de você... que o Clóvis também fala isso. Foi com ele que eu aprendi a gostar do que eu falo. Que é isso que tá dizendo, se você viver com você, se você gostar da sua companhia, se você tiver esse hábito de conversar, você vai refletir mais, vai pensar mais, vai ser mais feliz também, e onde você estiver, você vai ter companhia, porque você vai ter você. Coisa que eu acho muito interessante isso, velho. Eu achei massa o que você falou, eu acompanho o professor Clóvis, eu tenho textos, livros, materiais do professor Clóvis. Nossa, sou apaixonado por ele, velho. E isso que você falou eu acho interessante, porque é basicamente o que eu vejo. Eu acho dessa maneira, eu acho que o amor mais importante é o amor próprio. Você tem que gostar de você. Se você não gostar de você, as outras pessoas não vão gostar de você. E se as pessoas gostarem de você, talvez elas não durem com você, porque se você não gosta de você, não vai muito pra frente. Então você tem que gostar de quem você é, você tem que olhar pro espelho e ver quem é, se você gosta daquilo que você tá vendo, se você não gosta, você muda, né? Busca aperfeiçoar se for o caso. É uma baboseira. Você gosta de você olhar para o passado e ver o que você fez e você não se arrepender. Então há muito disso, né, na minha cabeça e com o exemplo que eu falava do caso da tecnologia, eu percebi isso. Eu digo, poxa, eu vou colocar um tema, hoje de manhã eu organizando. Eu vou colocar um tema que eu li numa matéria de uma página na internet falando sobre como a humanidade alterou a percepção com a tecnologia de que nós somos humanos. Eu achei massa isso. Esse é um tema filosófico. Tem prova de redação que joga uma frase dessa, aí o cara diz, viva, eu escreveria sobre o quê? E eu acho massa eu conseguir explicar ao aluno como ele poderia desenvolver esse texto de uma maneira coerente, de uma maneira fácil, num tempo de 1h30, em 30 linhas, entendeu? Eu acho massa isso. É algo que cria uma motivação bem interessante. Sim, sim. E é isso que você falou. Poxa, se o celular tem sido visto como um membro, para muitas pessoas, do corpo delas, em que medida a tecnologia alterou a percepção de humanidade que os seres humanos têm? Olha que onda, não dá um temão, dá um LabutaCast gigantesco aí. De não sei só com esse horas. tema, professor. Exatamente. Estou dizendo a você. Qual seria hoje o perfil do profissional da educação? O que é que esse profissional tem que ter de habilidade para levar para os seus alunos? Rapaz, como eu falei há alguns minutos em relação à formação acadêmica que você recebe, né? Por exemplo, eu não consigo entender a atuação de um profissional da educação, principalmente como professor em sala de aula, porque o profissional da educação pode ser um coordenador de disciplina do corredor, pode ser um assessor pedagógico, pode ser o coordenador, pode ser o agente diretor administrativo. É uma comunidade, né, a escola. Então há vários profissionais que atuam juntos. Eu dependo do cara que é o porteiro. Eu dependo do atendimento da mulher da cantina. Eu dependo da zeladora, daquela que faz os serviços gerais. É um conjunto, é toda uma comunidade, é verdade. Mas a figura central da escola, depois do aluno, é o professor. Sem aluno não tem escola. E com aluno, a escola não funciona se não tiver professor. Então, assim, depois do aluno, a figura mais importante da escola é o professor. O professor está lá para o aluno. E, assim, esse professor, então, ele tem que conhecer esse aluno. Ele conhecer qual é o perfil das gerações de alunos, né? O perfil da geração da sua irmã não foi o mesmo perfil da sua geração, não vai ser o mesmo perfil do seu sobrinho, do seu primo, de uma criança que... Dos meus filhos. Exato, dos seus filhos. Então, assim... Que não tem mais onde eu voltei. Exatamente. E essa oscilação, ou um completo looping, quando for uma oscilação, o professor tem que acompanhar. Então, assim, hoje, como eu tinha comentado... eu tenho lido muito sobre essa questão da educação e essas questões dos novos valores, das competências e tal, que você tem que ter o conhecimento técnico, que você tem que ter o seu diploma, que você tem que ter sua formação na área, mas de que adianta o mestrado, doutorado, especialização nisso, naquilo, se você não consegue passar? Se você não consegue chegar ali e falar olho no olho, explicar e o aluno entender, e o aluno valorizar o saber, o conhecimento que você naquele momento propiciou.
Né? Então, assim, eu tenho lido que, por exemplo, a figura de um professor hoje valoriza-se muito na internet, né? A criação de conteúdo que nós estamos fazendo aqui, né? Poxa, criação de conteúdo, criação de alta qualidade. O maior criador de conteúdo é o professor. Os professores são os criadores de conteúdo que a gente conhece desde a nossa infância. A gente nunca parou para enxergá-los dessa maneira, mas para pensar aí, né? Realmente nunca parei. O professor, seu professor de matemática, sua professora de história, sua professora de literatura, seu professor de inglês, os professores que você teve, inclusive até na universidade, eles produziram conteúdo com base naquilo que eles aprenderam, estavam repassando. Alguns não tiveram talento, digamos, para apresentar essa transmissão de conteúdo de uma maneira que lhe cativasse. Uma das maiores dificuldades hoje, dizem, dessa geração atual, da geração Z, da geração que cresce com a internet, que é exigente em relação à qualidade de conteúdo, que na cabeça dessa geração é um conteúdo ruim ou não, é o traço de paciência. Eu fico 5 minutos assistindo o que você está dizendo. Se tiver alguma coisa que não me agrada, eu não vejo mais. Então, assim, diz que os 5 primeiros minutos são decisivos, né? Numa produção de conteúdo, por exemplo, digital. Sim, e o professor, em sala de aula, que tem que trabalhar 50 minutos, 1h30. Como é que faz? Né? Então, assim, se a gente não se virar e transformar essa aula de 50 minutos, ou de 1h30, ou 1h40, em fatias de oscilação, tem que estudar. Em cortes. Tem que fazer planilha, tem que estudar. Você já sabe que você vai ter um tempo para você fazer chamada, vai ter um tempo que você vai conseguir prender a atenção do aluno, mas uma interrupção por qualquer motivo, ou uma queda mesmo da qualidade. Às vezes o professor ele não conseguiu segurar, ou ele foi impedido por uma outra razão. Aí a aula teve uma oscilação. E isso aí, como é que você consegue segurar? Hoje o aluno, ele quer um entretenimento a todo instante. E hoje com a recompensa sendo cada vez mais fácil, ele entregando instantaneamente, fica mais difícil então, você assim, e o professor que não faz piada? E o professor que ele não tem um conteúdo descontraído? O professor que ele é altamente sistemático? O professor que só usa sempre a apostila? Ou o professor que usa sempre só o slide, o data show? Ou quando usa o slide, usa lendo e só vive aquilo? Então, assim, esse professor, ele vai ser substituído. Sim. Na cabeça do aluno, ele já foi substituído. Rapaz, o aluno negligencia a aula dele, não se interessa. Hoje é dia da aula daquele professor. O senhor falou agora, rapaz, me lembrou do professor da faculdade, onde ele fazia conta no slide, pô. Ele botava a conta e falou, a conta é essa aí, entendeu? Aí passava. Se eu levasse assim, falei, nossa senhora, dava nem tempo de olhar a conta pra você ver o que é que tinha feito e tirar dúvida. E muitas vezes, ainda mais, a conta tava errada. Pois é. E nisso, não, enfim. E é exatamente aí. É como se ele dissesse, eu não quero a minha aula desse jeito, aceite se você quiser. E se ele for professor de uma universidade pública e ele foi efetivado como professor, porque ele fez o concurso como servidor público e foi aprovado, ele não vai se esforçar muito não. Infelizmente tem muito disso. Ele não vai se esforçar muito para fazer uma aula de qualidade, porque ele dando uma aula boa ou não, ele se esgoelando ou não, ele falando com paciência ou não, se o aluno prestar atenção e acompanhar ou não, ele vai ganhar o salário dele no fim do mês. Ele não tá naquela faca, a espada de Damocles, como diz a Grécia. Se você fizer ou se você não fizer, a faca tá aqui, a espada tá aqui. Uma hora ela pode lhe ceifar. É um mito da Grécia Antiga. Eu já ouvi esse mito, né? Damocles. A espada de Damocles faz referência a isso. Você tem que tomar a decisão, qualquer que seja ela, tem que ser o suficiente para impedir que a morte para você chegue mais rápido. E a espada tá aqui. Se você vacilar, ela vai lhe atingir. E essa espada de Damocles a gente vive quando está no ambiente do pré-vestibular. Se você não chegar e não conseguir captar o aluno, se o aluno não perceber que você domina o assunto e que você consegue explicar, não basta você só saber o conteúdo. Você pode ser o aluno mais inteligente, você pode ser o professor mais inteligente, mas se você não conseguir se comunicar com o seu aluno, ele não vai gostar da aula. Se você não conseguir captar aquele aluno, prender aquela atenção e fazer de uma forma, não consegue. O que é injusto, viu? Rapidinho, Toninho. O que é injusto, sabe por quê? Porque às vezes você vê determinados profissionais que não têm qualidade de conteúdo, não criam conteúdo de qualidade, e eles acabam adotando estratégias que muitas vezes são manipulatórias para ele agradar aquele público, para agradar aquele aluno. Onde ele está se próprio enganando, porque a missão do professor é ensinar e não agradar. Casos de profissionais em escolas, por exemplo, que compensam a sua deficiência de aula, cativando o aluno, sendo paizão, o amigão, a mãezona, a puxa-saco da coordenação, a bajuladora. Eu cansei de ver, há quantos anos eu dou aula e a minha trajetória sempre viu os puxa-sacos. Que eles vão ficando, os alunos sempre reclamam, as reclamações são sempre sobre o mesmo aspecto, não aprendi isso, não é assim, fulano de tal, a prova é de um jeito, a realidade da aula de outro, mas a pessoa tá naquele meio e lembra da escassez de profissionais? Sim. A escola vai tirar por quê? E vai botar quem? Vai botar quem? Aí vai levando.
E tem muito disso também, infelizmente. Indo para uma pergunta que você fez. Hoje o senhor atua no cursinho, no Entre Linhas, né? Nas escolas e também curso preparatório para concurso público. Puxa nessa linha que a gente começou um pouco antes. Qual é a diferença de público? Como é que é a diferença dos alunos desses cursinhos? No caso, escola, acho que é um perfil, cursinho é outro. Sim, Como é que é sim. esses perfis? Sim, na verdade, assim, em qualquer área dessas, existe algo em comum, que é, no meu caso, a disciplina, o que é que eu trabalho, qual é o conteúdo. Então, em todas as frentes que você citou, eu vou como professor de redação. Então, a questão é, quais são as técnicas, quais são as atividades, quais são os aspectos básicos de cada atividade, de cada grupo, de cada público. No aluno do ensino médio, eu sou professor de terceiro ano, de conclusão do ensino médio, então já é um trabalho direcionado a lembrar aquele aluno do que ele precisa saber para fazer o vestibular, para fazer o Enem. Então, assim, há um treinamento específico em torno disso, que principalmente deve levar em conta não só a prática do que se faz, mas a prática do que se faz vencendo o relógio, a simulação. Então, assim, eu preciso mobilizar uma série de técnicas, uma série de conteúdos que tem a ver com aquilo que diretamente ele vai precisar usar. E o tempo está correndo, né? Tem que ser de acordo com isso, porque ele vai fazer prova, sei lá, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, né? Dependendo de qual seja o objetivo. Com o aluno do concurso público, a gente já tem um outro perfil, que é o quê? Uma pessoa que trabalha, um profissional que tem família, um profissional que precisa conciliar as suas atividades profissionais com o tempo livre para poder estudar. Então, o direcionamento continua sendo trabalhar com redação, estimular a prática semanal, desenvolver um cronograma de estudos, organizar de acordo com a realidade dele, fazer, no caso de, diferentemente da escola, né? Onde eu não faço esse acompanhamento individual, porque a dinâmica é outra. É uma sala de 50 alunos, não tem como você desenvolver o mesmo trabalho, como você desenvolve um trabalho personalizado numa turma de 25, de 30. Sim, sim, né? sim. Então é diferente. Então é uma dificuldade, inclusive, que as escolas não entendem. Tem escolas que abarrotam as salas de aula com 50 alunos e pedem qualidade, muitas vezes, que a própria escola não oferece. E 60 alunos é muita gente, rapaz. Exatamente. Você não consegue fazer um trabalho E você específico. consegue trabalhar 60 alunos, 120 alunos, 180 alunos numa turma de concurso ou numa turma de cursinho preparatório para Enem, porque quem está ali quer assistir aula. Mas numa escola, ensino médio, é muito difícil você ter uma qualidade de alunos concentrados e dedicados da mesma forma. Então, há uma variedade de comportamentos, né, que pedem estratégias diferentes. Então, na comparação com o concurso público, o preparatório para uma Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, um concurso de INSS da vida, alguma coisa assim, o foco da pessoa é conseguir compensar naquele tempo que tem, que é mais restrito, porque há trabalho e há preocupações familiares, há outros afazeres. Não é errado dizer isso, muita gente pensa que é, mas a pessoa não somente só estuda, né? E só estuda porque não faz outra atividade, não é porque estudar é pouco. Sim, mas sim. assim, a pessoa estuda e trabalha e tem outras dificuldades, outros desafios. A carga horária, o A carga peso, horária, a dinâmica de estudo, o resultado tem que aparecer de uma maneira diferente. as No responsabilidades da pessoa também é diferente. a pessoa estuda com base no edital, então é muito mais premente a prova, tá chegando. E num cursinho, num acompanhamento diferenciado, a depender da sequência de turmas, né? Você faz um treinamento intensivo, você faz um treinamento extensivo, tem gente que se matricula sabendo que vai precisar fazer o curso o ano todo, tem gente que se matricula sabendo que vai fazer o curso num tempo mais hábil, eu tô focando naquela prova, então minha prova é aquela ali, o treinamento é específico. E nessas atividades é quando a gente desenvolve essa ideia de que os conteúdos que são criados, né? A aula que foi planejada, as atividades que são implementadas, toda a sistemática, todo o monitoramento de todos os resultados é diferente. Com certeza, cada atividade tem o seu diferenciado, né? Professor, o papo tá muito massa. Eu gostei demais do papo. Ave Eu acho que vai Maria. ser o episódio mais longo da gente, se eu não me engano. Eita! Mas tá muito interessante. Sinta-se em casa quando quiser aqui. Foi uma honra para mim estar com o senhor. Mas puxando para esse lado do encerramento, queria fazer uma pergunta. Ramon, o que é ser professor para você? Rapaz, ao mesmo tempo é uma pergunta fácil e é uma pergunta difícil. Fácil porque, por exemplo, ser professor, para mim, é ser o que eu sou. E o que você é? Eu sou uma pessoa que gosta de ensinar. Eu sou uma pessoa que, durante muito tempo, percebeu e tem levado isso adiante como visão, que tudo que a gente aprende, a gente repassa. Então, assim, há uma visão de que o professor é aquele que, enquanto ensina, ele também aprende. E é exatamente essa a minha percepção.
E eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de conversar. E é essa troca que gera uma experiência, gera uma conexão. Há alguns anos eu fiz uma campanha de uma divulgação do Entre Linhas e coloquei que aqui a gente reúne gente que tem energia vibrando e brilho nos olhos, alguma coisa, alguma expressão assim. Como se falasse, como se falasse, é que eu não memorizei a mensagem, mas é como se falasse na necessidade de você perceber que se você se reúne para discutir, para estudar, para mexer com a educação, e não existe essa troca, não existe essa sinergia, não existe essa aura, esse encontro, se não é uma experiência, não deu certo, né? Então, assim, o professor é quem? É o profissional que usa o que ele sabe sobre determinada área na qual ele atua para converter em conhecimento aquilo que é uma informação seca, uma informação pura. Né? É a magia mesmo. Né? Se existe uma varinha aí, de uma varinha mágica é essa. É o pincel do professor, é o giz do professor e é mágico o giz, é mágica a varinha porque é o professor que está usando. Sim. Né? E a depender do professor, vai pipocar é coisa. Professor, muito obrigado pela sua presença. Ah, velho, obrigado. O papo tá muito massa. Nada, rapaz. É muita labuta. É muita labuta. E, ó, tem tanta coisa ainda que a gente nem começou, rapaz. É verdade. A gente não falou sobre a Enem, não falou sobre quando o senhor começou no seu cursinho. O Entre Linhas, não é? Entre Linhas começou em 2006. 2006? 2006. Já são 16 anos de um curso que a gente quis lançar como sendo uma estratégia diferente de trabalhar leitura e redação. E graças a Deus tem dado muito certo. E além disso, também a gente não falou da pandemia. Vamos deixar isso para o próximo papo, sim. que para não ficar muito longo, o pessoal não cansar da gente, não abusar, né? Sim. Vamos dar aquelas pausas. Aquelas pausas. E, professor, quem quiser lhe encontrar, qual a rede social que o senhor tem? Rapaz, eu não tenho nenhuma rede social específica com o meu nome. Você não vai achar professor Ramon especificamente, não. A gente tem o Instagram do curso, @curso Entre Linhas, tem o Facebook. Nesses canais a gente encontra número do WhatsApp, endereço de e-mail, grupo de Telegram, mas realmente redes sociais, na realidade da internet, pelo Instagram você localiza Curso Entre Linhas. Curso Entre Linhas. Presencialmente a gente tá ali, né, no centro de Petrolina, na Avenida Fernando Góes, próximo ao River Shop. Sim, sim. É vizinho da antiga cultura inglesa, né? Exatamente, ela tá ali ainda, tá naquela vibe ali. Foi pro fundo da cultura? Né, tá ali próxima, ela mudou na verdade de prédio, mas tá na mesma rua. Ah, certo. Professor, muito obrigado. O pessoal, espero que curta. Comentem aí, vê o que acharam. Uma pergunta. Gostaram do meu bigode também? Deixa aí no comentário, pessoal. Aprovado. Gostou, professor? Ave Maria, gostei. Massa, obrigado. Vamos trabalhar para isso também. E boa noite, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, satisfação.